Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Entrei com um pouquinho de atraso, peço perdão. Quem for entrando, por favor, clica aí no coraçãozinho, manda um aviãozinho para avisar a turma que a gente já está online. Atrasei um pouquinho, tava jantando com as crianças, todo mundo bem. Pega a sua Bíblia, deixa eu usar essa aqui hoje. Clica no coraçãozinho. Deixa eu pegar outra aqui que a minha veinha aqui que você já conhece. Todo mundo bem? Graça e paz. Hoje é um assunto bem denso, bem complicado. Nós já tratamos em outro podcast, né? Em outra live. Talvez hoje... Amém, mano. Amém. Te respondo hoje, tá? Mas hoje a gente vai ter uma continuação com outro grande mestre aí, que é o nosso querido irmão Anderson Passos, tá bom? Eu agradeço já a presença de todos vocês aqui. Oi, gente. Eu vou convidar o irmão Anderson para entrar e daqui a pouco a gente começa a conversar, tá bom? Deixa eu só chamar ele aqui. Para quem tá perguntando aqui no WhatsApp. Mestre, deixa eu ligar o computador aqui para ver o WhatsApp também, gente. Fala, queridão, graça e paz, boa noite. Amém, graça e paz. Como é que você tá? Eu tô bem, perdoa o atraso. Imagina, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Minha esposa com vontade de comer churrasco, eu tive que me virar das 7h30 até agora, entendeu? Ó, é isso aí. Bom, um abraço para todos que estão aí, ó. Shalom, Um shalom. abraço. Graça e paz para todos, viu? Ótima noite para Pessoal vocês. que tá no, pessoal que tá aqui no WhatsApp perguntando, é pelo Instagram, tá, gente? Não é no YouTube, não. Uhum. Os alunos... Aluno manda pergunta aqui no WhatsApp, tá? Então o WhatsApp tá do meu lado esquerdo aqui. Eu não preciso apresentar o grande mestre. É uma honra tê-lo por aqui, irmão Anderson Passos. Obrigado por ter aceitado o convite. Já descalcei o pé. Começamos. Somos dois. Amém. E com um tema bastante denso, mas muito importante para tratar. Você é o nosso convidado, eu só vou dar um recadinho antes. Essa live, queridos, ela não representa nenhuma instituição, ela não aconselha do ponto de vista institucional. E um outro ponto, o pessoal começou no WhatsApp aqui já. Oh, meu Deus, peraí. Deixa eu montar aqui. Não aconselhamos do ponto de vista institucional. Nós vamos trabalhar aqui com um convidado. Hoje ele vai ter toda a liberdade de fala, vai nos passar o que ele crê, o que ele acha, o que ele entende biblicamente, vai nos ensinar. E em algum momento a gente pode bater uma bola, mas isso daqui não representa nenhuma instituição, tá? Estamos aqui pelo Instagram da Alex. Chamem os alunos aí, L1, L2, L3, L4 agora, e manda aí pra galera, tá bom? Querido, seja bem-vindo. Saudações. Saudações, meu irmão. Muito obrigado pelo Shabbat convite. shalom, né? Shabbat shalom. Shabbat shalom. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. E é sempre uma alegria estar com você, com os seus alunos e alguns dos meus seguidores que sentiram alegria de estar nessa live também. Amém, amém. Querido, o tema de hoje aqui é um tema. Vamos tocar uma bola aberta, livre, numa conversa, sabe? Eu vi que a gente tem uma linha de raciocínio muito próxima já para o final e fiquei feliz por isso. Normalmente eu encrespo. Hoje eu estou até feliz aqui, estou até com sorriso fácil. Nós separamos em dois aspectos, né? Páscoa e Santa Ceia, né? E eu vou te dar a palavra para que você nos explique. Obrigado, L2 Angola, aluno da Angola aí, ó, saudando. Legal. Conte para nós um pouquinho sobre a Páscoa e fazendo a ponte para a Santa Ceia. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Então, primeiro, boa noite a todos. Shabbat Shalom, quem acredita Shalom. no judaísmo. Bom, vamos lá. O que acontece? A gente precisa falar de ceia e, naturalmente, nós precisamos voltar um pouquinho, entender o que é Páscoa, o que é a peça, né, da Torá, lá do hebraico. Como tudo começou e por quê. Essa é uma razão importante para a gente conseguir alinhavar, eu vou dizer assim,
até a gente conseguir chegar lá na frente, na ceia do Senhor, e entender como tudo aconteceu. Desde a bênção, lembra lá quando Jesus ele profere uma bênção na hora de partir o pão? Aquela bênção é lá da Torá. Então ele faz uma bênção, tem todo um porquê, e a gente vai compreender. Eu acho que a gente consegue compreender tudo isso aqui hoje. Pelo menos vocês compreenderem o meu ponto de vista. E aí vai depender de vocês acreditar ou não, pesquisar ou não. Uma coisa é certa, né, Bruno? É o que eu sempre digo, pelo menos a gente abre um leque de pesquisa para as pessoas entenderem um pouco mais, ou pesquisarem mais mesmo, que essa é a grande intenção, né? Você se aprofundar dentro do Evangelho, né? Bom, vamos começar então. E hoje eu vou pegar o apoio da Bíblia Judaica Completa, aqui. Ah, tá, beleza. E beleza. Para o Novo Testamento, vamos usar a queridinha, né? Poxa vida. A minha preferida para quem está começando. Maravilha. A minha preferida também. Então, até nisso a gente está alinhado. Então, essa Bíblia é muito bacana porque ela traz uma tradução para mim que é muito próxima do original grego. E é fantástico que ela vai trazer exatamente em 1 Coríntios capítulo 11, que é o que a gente vai falar hoje. Então, falando de Páscoa, eu vou recorrer, então, à minha Bíblia aqui, que é a Bíblia Judaica Completa, tá bom? Convido vocês a abrirem as vossas Bíblias, quem tiver Bíblia aí na mão, em Números capítulo 9. Em hebraico, Bamidbar, no deserto. Capítulo 9. Quem quiser abrir na NTLH, da mesma forma, abro aí no capítulo 9 de Números. É um assunto bem bacana. Vai dizer o seguinte: no primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse: no dia 14 desse mês, que é Nissan, o primeiro dia, né, o primeiro mês do calendário hebraico, ele é considerado e é chamado de Nissan. Por quê? É onde começa tudo, a história de Deus com o povo de Israel. Então, por isso o primeiro mês. Então começa tudo novo. É muito interessante nisso. Como o Criador começa as coisas. É tudo novo. E tudo se fez novo. E aqui ele começa tudo novo com esse povo que ele chama de dele, de nação sacerdotal, e ele começa do zero. Inclusive o calendário. Olha que coisa. Começa do zero, inclusive o calendário, e é uma coisa importante, porque nós vamos ver esse cumprimento do calendário, que é um calendário lunar. Para quem não sabe, o calendário judaico é um calendário lunar, tendo de 12 a 13 meses, justamente por isso, porque o calendário lunar ele tem entre 29 e 30 dias, então pode acontecer de ter um mês a mais dentro do calendário judaico. Por isso, lá em 12 de Apocalipse, a mulher tem a lua embaixo dos seus pés, que é a base do calendário lunar. E ele diz assim, ó, no dia 14 deste mês, então, de Nissan, né, comecem a oferecer o povo de Israel, deve comemorar então a festa da Pessa, que a Pessa em hebraico é a passagem por cima, né? Quer dizer, o anjo vai poupar as pessoas que têm o sangue na porta lá, que passaram o sangue do cordeiro nas suas portas. Então, o anjo, ele vai poupar essas casas da morte, então ele vai passar por cima dessa casa, quer dizer, ele não vai entrar e não vai executar o primogênito que está lá dentro. Olha que interessante, de acordo com todas as leis e ordens a respeito da Pessa, porque não é só a respeito da data, tem várias questões que cercam a questão da Pessa, que é desde o momento que ela começa, às 6 da tarde, e como que ela se desenvolve, o tipo de alimento que era comido. Quer dizer, eu não podia comer qualquer coisa, então eu tinha que comer primeiro, e tinha uma ordem para comer. Então, ordem para comer primeiro a erva amarga, representando o tempo de escravidão no Egito, depois comer o pão sem fermento, que simbolizava a pressa, né? A pressa de Israel saindo de dentro do Egito. Ou seja, o Eterno diz para o povo, olha, nem coloquem fermento no pão, porque vai ser tão rápida a saída que não vai dar tempo de levedar. Então nem coloquem o fermento para não perder o fermento. Então, a velocidade da obra do Eterno em relação ao seu povo e como ele opera com velocidade, é o Deus do já, como ele opera com velocidade. Ô Bruno, você está me ouvindo bem? O pessoal está falando alguma coisa então, aqui. Há uma divisão aqui entre tá baixo e tá normal. Eu estou esperando no WhatsApp o que a maioria está falando.
A maioria está falando que está normal, mas tem algumas pessoas que estão reclamando que está baixo. Então, assim, é uma divisão aí na galera. Eu estou te ouvindo super bem. Tá. Então vou seguir aqui, tá bom? Aí, pessoal, principalmente os alunos que têm um contato aqui, me fala se tá bom ou não, aí eu aviso o irmão Anderson aqui para não cortar ele, tá? Tá top. Vou seguindo O aqui. pessoal tá falando que tá top. Qualquer coisa você me para aqui. Vamos Tá seguir o bom, eu raciocínio. te dou um grito aí. Mas vai lá Vai para você lá. não perder sua linha. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Pessa, que é a Páscoa, e eles comemoraram no dia 14 do primeiro mês ao pôr do sol. Olha que top, né? No momento que o sol se decai ali, começa. Por isso o Bruno falou Shabbat Shalom, o sábado é amanhã, mas ele sabe que o sábado dos judeus ele começa na sexta-feira no pôr do sol, ali próximo das 6 da tarde. Então, começou depois das 6 da tarde, o judeu já fala Shabbat Shalom. Olha que top, vem comigo aqui, que isso aqui eu acho fantástico, eu acho muito top. Verso 6. Porém, alguns homens se tornaram impuros por tocarem morto e por isso não puderam comemorar a Pessa naquele dia, no dia 14, Bruno. Porque se tornaram impuros, porque tocaram em morto, algum parente que faleceu. Era uma quantidade de judeus muito grande que tinha saído de dentro do Egito, segundo alguns rabinos, quase 2 milhões de pessoas. Então, era natural que morresse alguém nesse período, né? Então, alguém que enterrasse um parente, ele não poderia comemorar aqui não a Pessa. Então, ele não podia participar disso, né? E olha o que está acontecendo. Então, chegaram algumas pessoas e Moisés disseram, estamos impuros porque tocamos no morto, será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor? Como os outros israelitas, no dia que foi marcado? Então, Moisés respondeu, esperem que eu vou falar com o Senhor para saber o que vai ter que fazer. Olha que eu chamo atenção para esse ponto, porque Moisés, apesar de ser uma pessoa que está ali próximo de Deus, né, segundo números mesmo, está escrito que não tinha nenhum profeta semelhante a ele, Deus tratava e falava com ele face a face, mesmo assim tinha coisas que faltavam da percepção de Moisés para ajustar, alguns ajustes que as pessoas traziam, desde divisão de terras, enfim, chegavam em Moisés e Moisés tinha que levar essa questão para o Eterno. E ele levava essa questão para o Eterno. Agora, pasmem, né? No Sinai ele precisava subir, Bruno. Ele subia o Sinai, era 4 horas e meia de caminhada. Para um homem de mais de 80 anos, cara. Ele já não era mais um jovem. Para fazer uma pergunta, era 4 horas e meia de caminhada para subir, 4 horas e meia de caminhada para descer, para fazer uma pergunta. Então, eu acho interessante isso, e isso é importante para nós, para todos os alunos aqui, para aqueles que me seguem, para aqueles que estão fazendo leituras comigo, os grupos de leituras que estão comigo, olha que coisa importante, né? Então, mesmo chegando uma dúvida, mesmo sendo difícil eu buscar a resposta, eu tenho a responsabilidade de buscar a resposta com aquele que realmente sabe, que é o Eterno, com oração e buscar, e nunca é tão simples, né? Eu preciso ter um esforço, né? Agora, a parte mais importante desse capítulo e o que eu queria deixar aqui, acontece a segunda Páscoa. Então, dentro da Bíblia nós temos 2 Páscoas. A primeira Páscoa no dia 14 de Nissan e a segunda Páscoa agora para aquelas pessoas que não puderam participar da primeira. Ou porque agora, olha que interessante, olha como Deus vai responder, né? Diga aos israelitas o seguinte, verso 19: se algum de vocês ou dos seus descendentes estiver impuro por haver tocado num morto, ou se estiver longe, ele acrescenta, viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus, o Senhor. Vocês a comemorarão um mês depois. Uau! No mês de Liar, que é o próximo mês. Ou Ziv, o próximo mês, 30 dias depois. Olha como o Eterno é preocupado, como que Deus ele é lindo, ele é maravilhoso, ele não deixa que ninguém perca a oportunidade. Não importa como você estava, realmente você tem alegria de comemorar, você tem realmente alegria de participar, eu sou justo, nas palavras do Criador aqui, a justiça dele tem que ser imposta, porém com misericórdia. Então tem justiça, mas tem misericórdia. Aí ele fala, vem para cá, vocês vão comemorar, só que 30 dias depois. Agora, Bruno, guarda essa aí, os alunos da Lexi e aqueles que são os meus alunos aqui nos grupos de estudo. Que top, gente. Olha que coisa interessante. Vejam se não é interessante. Israel é devolvido o Estado de Israel em 1948, o Estado de Israel, depois de 1948 anos. Olha o dia 14 de maio. Um mês depois. Exatamente 30 dias depois
né, é devolvido para eles o Estado de Israel. Por que será justo nessa data? Não é o tema de hoje, né? Não é o tema de hoje, mas vale a pena depois da gente fazer uma live só disso, que eu acho que é super top. Mas então, temos 2 Páscoas, a gente entende então o porquê, é a passagem do ano, a passagem do anjo que vai passar, do Malaque que vai passar dentro do Egito, e a 10ª praga para eliminar todos os primogênitos. Todos aqueles que têm o sangue do cordeiro no umbral da porta, eles estão livres disso, por isso o nome Pessa. E ela é comemorada 30 dias depois da saída do Egito, né? Lá no Sinai. Olha que fantástico. E aí, a gente leva agora, né? O povo de Israel, ele continua praticando isso todo ano, que é uma lei. O Senhor deixou muito claro. A principal festa dos judeus, aliás, Deus, ele tira o povo de dentro do Egito. Eu acho muito lindo isso, Bruno. Um povo que trabalha muito tempo, né? No final da tarde, eles são aborrecidos pelos seus inquisitores. Eles apanham muitas vezes no final da tarde, os escravos, porque às vezes não conseguiam desenvolver o trabalho que era para ser desenvolvido durante o dia. Eles sofrem demais, eles apanham no final da tarde e não tem nenhum tipo de descanso no Egito. Eles são escravos, eles não têm descanso nenhum, né? E por isso Deus tira eles de dentro do Egito e fala, eu estou estabelecendo para vocês o Shabat. Não só o Shabat do descanso, para vocês que foram escravos, para vocês que foram escravos, que trabalharam sem parar, para você, povo de Israel, que não parou de trabalhar, que trabalhou a semana toda. Então, para vocês, eu estou dando um dia de descanso por semana. E não só para vocês. Leiam lá na Torá. Inclusive os escravos. Aquelas pessoas que eram compradas, as pessoas que tinham dívidas diante de outro judeu, ele não trabalhava no Shabat. Então, era um descanso para todo o povo de Israel e todos que o cercavam ali. Olha o tamanho do amor de Deus. Para dizer, agora vocês descansam. E não é só isso. Agora eu vou dar algumas festas para vocês. E as festas de Israel não eram de um dia só. A maioria delas eram de 7 dias. Então, só as principais eram 21 dias de festa. Então, Deus traz um povo de angústia, de tristeza, de sofrimento do Egito, transforma esse povo num povo festeiro, porque é justamente o Senhor que os tira de lá. Ou seja, celebrai o Senhor, se alegre nele, porque ele transformou a vida de vocês. Um povo que não tinha descanso, agora é um povo de festas. Mas festas que são voltadas e ficam girando ali, né, como um satélite em volta do nome do Criador. Essa é a parte mais importante de todas. E não à toa, quando o Criador dá essa forma tão espiritual para Moisés escrever Bereshit, que é Gênesis, olha que coisa linda. Lembra no final do dia? Eles apanhavam, eles eram aborrecidos, os escravos, porque muitos não davam conta do seu trabalho. E Deus, ele começa e escreve Gênesis justamente começando do final do dia para o começo. Ele diz, e foi a tarde, e amanhã, o primeiro dia. Porque na vida de vocês é tristeza no final da tarde, mas a partir de agora é criação e é alegria. É no final da tarde que começa a alegria de vocês. Por isso, o dia de um judeu, ele começa sempre por volta das 18 horas do dia anterior. Então, hoje começou o Shabat, o sábado, o domingo vai começar amanhã, às 6 da tarde, no sábado. Olha que coisa interessante. Então, Deus traz tudo, o calendário judaico é todo por causa da angústia que eles passavam. Agora, entendida a Páscoa, que nós temos 2 Páscoas, o porquê ela era realizada e tinha ordem. Hoje, a única coisa que acrescentou, né, na comida judaica é o ovo, que não tinha na época. O ovo entrou não faz muito tempo, justamente porque o ovo, quanto mais ele cozinha, quanto mais quente ele fica, mais duro ele fica, né? Então, quando você coloca na panela, tudo fica macio. Você coloca uma batata, fica mole. Você coloca uma cenoura, fica mole. Você coloca chuchu, fica mole. O ovo, quanto mais ele esquenta, mais duro ele fica. Então, ele entrou dentro das comidas da peça judaica justamente depois de tudo que aconteceu com os judeus, de toda a perseguição, simbolizando que quanto mais eles sofrem, mais firmes eles estão. E aí entra o ovo dentro da peça. Para quem imagina um Jesus carrancudo, professor Anderson, para quem imagina um Jesus pistola é um termo que eu uso. No sentido de bravo, né? De bravo, sempre muito sério. Poxa, ele nasceu judeu, né? Ele nasceu depois de todos os acontecimentos. Então, certamente, e a Bíblia nos relata, a história de Israel nos relata, que ele gostava de uma festinha também. Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. E a alegria que ele trazia, né? Qual que é a pessoa que uma criança do nada, desconhecida, senta no colo de um homem? Pois é. Consegue conversar com ela, né?
E por que as crianças iam e queriam tocar nele, queriam subir em cima dele, ao ponto dos apóstolos falarem, não, não, tira as crianças daqui. Ele fala, não, deixa vir, né? Não foi porque alguém mandou, era porque era uma alegria que ele irradiava, né? E até hoje irradia. Quem não quer ficar perto dele? Quem consegue encostar e tocar nele, sem dúvida alguma, fica cheio de felicidade, cheio de alegria. Eu tenho uma tese comigo muito pessoal, irmão Anderson, que é a seguinte: a criança ela dá muito trabalho, mas se ela te abraça e quer ficar perto de você, é que você é muito legal, cara. Top, né? É lindo. Eu consigo imaginar esse Jesus muito legal com as crianças. Numa linguagem muito simplificada. Não, é lindo, né? Agora, por curiosidade, né? Como que você imagina, assim, Bruno? Me conta, de verdade. Como que você imaginava ele assim? Sorriso? Como que você imagina? Nossa, essa é uma pergunta que eu só ouvi alguém fazer para outra pessoa, mas nunca fizeram para mim. Mas muito particularmente, eu acreditava que eu via Jesus como um grande irmão mais velho. Sabe quando o pai ou a mãe está muito pistola com você e quer pegar você na porrada e tal? Eu tenho muito essa figura pessoal, né, do meu irmão. Então a gente reflete psicanaliticamente os nossos primeiros afetos. Eu imagino muito Jesus como esse irmão mais velho, que a minha família tinha um problema pai e mãe, e a minha irmã e o meu irmão tentavam alegrar a gente, levar para brincar, ir no shopping. Eu imagino esse Jesus tentando mudar a cultura de tristeza, ou às vezes colocar como se fosse uma grande tenda. Eu imagino um homem que estende uma tenda de alegria num ambiente tão baixo e perverso. Uau. Eu vi esse Jesus assim. Pelo menos é o meu ponto de vista muito simples. Nossa, Bruno, lindo, cara. E eu também penso assim. Eu penso dessa forma. E a gente vê isso dentro da Bíblia, né? Nós vemos isso dentro da Bíblia quando Isaías fala, né? Porque meu irmão mandou um rostinho chorando aqui. É meu irmão, André Leão. Ô, André. Olha aí, André. Que bonito, cara. Achei lindo, viu? Meu irmão estende tenda, assim. Enquanto a casa tava uma luta, tanto ele quanto a Vânia, que também está aqui, eles estendiam tendas de proteção, de acolhimento, de alegria, de riso. Eu consigo ver Jesus assim, até em meio a grandes guerras. Uau, cara, que lindo. E a gente vê, eles conseguiam não só a tenda, mas criar essa bolha de alegria num lugar tão difícil. Como o próprio Deus fez, né? Como o próprio Deus fez com Israel dentro do deserto, né? Essa bolha de alegria, essa cobertura, por isso a nuvem, né? A nuvem cobrindo eles. E justamente onde todo o deserto, aquele calor, as serpentes, a fome, a falta de vegetação, a falta de água, mas existia uma nuvem. E eu não quero te atrapalhar, me perdoa essa troca, mas até na construção do templo tem as duas colunas na frente, né? Ali, as duas colunas representando a nuvem, etc e tal. Então eu vejo o templo como o porta-retrato da bolha da felicidade. Sim. Então, todo o tempo era como se fosse... Olha para as fotografias de como era, para lembrar de como a minha presença foi no deserto. Então, a tâmara, as duas colunas, a construção... Mas vai aí, porque eu não quero me empolgar. Não, mas tá, esse é um bate-papo, eu acho que é por aí mesmo. E eu acho interessante que desde o princípio existe essa... Deus vai criando... Nós estamos chamando de bolha aqui, né? Mas eu acho que todos estão compreendendo. Desde o Éden, a gente vai vendo essa bolha se movimentar. E mais, Bruno, mais do que se movimentar. Porque no Éden eram duas pessoas. Eram só duas pessoas. Mas quando eu olho para a arca, também é uma bolha, mas já não são duas pessoas. Entende isso? Quando eu vejo Abraão saindo do meio da sua parentela... E agora, com uma multidão, já não são mais a mesma quantidade de pessoas que tinha na arca. E quando eu vejo José trazendo as 75 almas, né, os seus familiares para dentro do Egito, criando uma outra bolha dentro do Egito, quer dizer Israel ele vai se desenvolvendo como um feto dentro do Egito, e é lindo isso. Esse desenvolvimento de Israel, chegando no momento que não tem mais espaço dentro do ventre do Egito, e ele começa a se mexer de uma forma que começam a aparecer as dores de parto, e a mulher começa a sentir as contrações. São 10 contrações, Bruno, as 10 pragas tentando expelir Israel de dentro do Egito, ao ponto que o Mar Vermelho, não podia ser outro mar, tinha que ser vermelho, ele se abre
como a madre se abre para que saia esse menino, e Deus vai falar em Isaías: eu te peguei como um filho, como um menino pela mão, para te guiar pelo caminho do deserto, como um menino. Quer dizer, você tinha acabado de nascer, por isso tem que ser tudo novo. Eu te trago algo novo, filho, pegando na mão, te ensinando. É lindo e é poderoso isso, Bruno. Porque eu orei antes dessa live, eu falei, Deus, que o teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a vida do teu filho e sobre a vida de todos que vão participar dessa live. Eu sinto Deus para dizer isso, irmão, porque o Deus que nós servimos, independente da placa, é o Deus da Bíblia, é o Deus que ama, é o Deus que acolhe. Sabe, e quando eu vejo esse Deus olhando para José e chamando seu filho Manassés e Efraim, e pelo Espírito Santo fazendo com que o seu pai Jacó cruzasse as mãos, formando a cruz e colocando a mão direita sobre Efraim, aquela dupla fertilidade, que é o que significa Efraim. E quando eu olho lá para Apocalipse e eu não vejo Efraim entre as 12 tribos dos 144 mil, e aí explode Efraim como uma grande multidão, irmão. Uma grande multidão. Lembra? Começa com 2 lá em Gênesis. Depois é uma arca com uma família e 2 noras. E daqui a pouco é um clã inteiro de Abraão. E daqui a pouco são 12 tribos. E agora não são só 12 tribos. Porque como você falou que os seus irmãos estendiam as tendas, um dia o próprio Deus falou para o profeta, falou, não marquem mais. Não meçam mais, porque não vai ter espaço para essa tenda. Ela vai ser muito grande. E a gente louva a Deus por isso, irmão. Enquanto muitos querem fechar a porta, querem levar para um grupo pequeno, o Criador ele sempre vai dizer: floresçam, cresçam. Essa é a grande ideia do Evangelho, e por isso a gente está aqui hoje. E quando a gente fala de Jesus sendo uma pessoa amável, que traz essa alegria, quando eu vejo Isaías profetizando, porque um menino nos nasceu, é um menino. É lindo isso, né? Um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros e ele será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Irmão, aquele que dá conselho, aquele que é maravilhoso, com certeza ele traz muita alegria e eu louvo a Deus por isso. Bom, voltando ao tema aqui, porque senão a gente vai longe. Eu achei que você ia puxar... Perdoa. Eu achei que você ia puxar de 12, 70, Pedro com 120 e os 3.000, e dos 3.000 os incontáveis, e a patrística, e glória a Deus por isso, né? E a tenda abrindo. E olha, já que você pegou isso daí, vamos lá, o que aconteceu, né? Depois Moisés sobe no Sinai, irmão. A comunhão tá tão gostosa aqui, Bruno, como eu gosto de falar com você, irmão. Eu também. Aí, quando Moisés sobe no Sinai, entra dentro da nuvem, ai, que nuvem, tremenda essa nuvem. Olha o que ele vê lá dentro, né? Ele vê o nome dele escrito no livro da vida. E quando ele desce, é tremendo, porque ele fala, lá em Êxodo 28, e o povo está fazendo um bezerro de ouro, e naquele dia, naquela semana, 3.000 pessoas são mortas por causa da desobediência. 3.000 pessoas são mortas por causa da desobediência. E era depois da Pessa, olha só, era depois da Pessa. Porque depois da Páscoa, se passaram 50 dias, eles estavam comemorando a festa de Shavuot, que é a festa da semana, 7 vezes 7, 49, mais o dia da Páscoa, 50, onde a gente encontra o Pentecostes no grego, né? E quando chega no Pentecostes, que ele desce, 3.000 pessoas são mortas, irmão. São mortas por causa da lei, por causa dessa justiça que tinha que ser 2 e 2 é igualzinho a 4, não pode mudar. E aí eu vejo, acontece a morte do Senhor Jesus na cruz, acontece Shavuot, a festa do Pentecostes, dos 50 dias, os degraus dos judeus espirituais, ele subindo dia a dia, e chegando até as primícias, e quando vai acontecer as primícias, agora não são 3 almas que morrem, 3.000 almas, são 3.000 almas que recebem o Espírito Santo dentro dos vossos corações. Agora não é morte mais, é vida. Porque a letra lá, ela matava por causa da justiça, mas agora vem o Espírito vivificante. E a mesma data, o que eu acho interessante, que é a mesma data, é em Pentecostes, é em Shavuot, lá morrem 3.000, aqui nascem 3.000, né, na água do batismo. Eu acho lindo, porque eles se convertem e Deus faz essa grande obra, e aí a gente vai entender que a letra mata, mas o Espírito
ele vivifica. E ele vivifica com muita força e com muita perfeição. Top. Agora, a gente compreendendo, então, essa parte da peça, da Páscoa, compreendendo que ela era realizada todos os anos. Jesus realizou três peças, né? Ele esteve presente em 3 peças. É interessante como tudo é montado para que a ceia comece, para que ela aconteça. Jesus, ele chama alguns discípulos e diz, vai para a cidade, né? Acompanhe o homem do cântaro, aquela coisa que eu acho que a gente já deve ter falado. Sobe num cenáculo, apresenta a família, né? Tem um pai de família ali, ou seja, não é uma pessoa só, é alguém que preparou toda a casa. Sabe como eu imagino a cena, Bruno? Eu vou falar aqui. Eu me sinto muito à vontade quando eu estou com você e com seus alunos aqui. Eu imagino a cena assim, o cenáculo pronto, a mesa, né, que é o tapete, o shulchan em hebraico, o shulchan em hebraico é como se fosse um tapete, onde eles se recostavam um próximo, um bem encostado no outro, da shulchan, da mesa. Shulchan é a mesma palavra que era usada lá no Salmo, shulchan neged sorarai, shanta vashem eroshi kosir evayah, artuvio defume koremehayai, vechavti bevet adonai liore. E a mim prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Glória a Deus. E estavam ali a família, né? Eu imagino eles encostados na parede. Jesus fala, um de vocês que está comigo na mesa. Ele deixa muito claro que está comigo na mesa, porque tinha uma família, eu acredito de alma, que ela estava ali, que tinha preparado tudo, né? E a última coisa, né, Bruno? Estava chegando com aquele homem carregando o cântaro de água. Aquele cântaro de água não era para outra coisa, era para encher uma bacia, para lavar o pé dos discípulos. Era a última coisa que faltava. E aquele homem estava carregando aquele cântaro de água. E hoje eu vejo pessoas com os cântaros de água, que são muitos até desconhecidos da maioria, mas que carregam o cântaro de água e entregaram a sua casa para Jesus. Os discípulos não conheciam, só conheceram por causa do cântaro de água. Né? E eu acredito que todos que estão aqui carregam esse cântaro. Mesmo que eu não te conheça, você que está aí na live, 305 com a gente agora, em plena 10h37 da noite. 308 pessoas estão com a gente. Eu não te conheço, a maioria de vocês que estão na live agora, os alunos do Bruno, mas eu tenho certeza que vocês carregam esse cântaro, que a casa de vocês foi uma casa entregue para Jesus. E vocês estão preparando essa casa, cada dia mais, para que quando ele chegue, ele possa sorrir, dizer, olha, está tudo preparado. Eu agradeço por vocês terem entregue a casa de vocês para esse projeto tão santo, para isso que é tão importante e que vai ficar marcado. Nós não sabemos que é essa família, mas essa casa, ela está marcada dentro dos evangelhos. Essa família não aparece o nome do dono da casa, mas casa sim, a casa está lá, porque alguém deu essa casa para Jesus. E todos nós possamos entregar as nossas casas, as nossas vidas, os nossos filhos sejam consagrados a ponto de quando Jesus entrar, eles reconhecerem quem ele é. Bom, vem para cá. Santo Deus. E aí acontece a peça lá nos evangelhos. Jesus, ele diz, olha, desejei muito comer convosco, né? Essa peça. Está tudo preparado já. E é uma alegria estar com vocês aqui. E a gente sabe tudo o que aconteceu. Ele faz a bênção pro pão, a mesma bênção que ele faz para os discípulos no caminho de Emaús, e por isso ele é reconhecido, né? Quando ele levantou o pão na peça, foi algo fantástico, ele solta uma brahota, uma bênção, e lá para os 2 discípulos no caminho de Emaús, a mesma coisa, né? Quando chega na casa, quando ele faz a bênção, ele fala, não é outro, é ele, e aí ele já some da presença. E o que eu acho lindo, Bruno, que a igreja, então, é incorporada, ela nasce, o evangelho, o Novo Testamento, ele começa a operar, porque é necessário que o Novo comece com a morte do seu testamentário. Então, ele começa a operar quando Jesus realmente morre, na sexta da peça, e é lindo, maravilhoso isso é fora do comum. E aí, a igreja, ela já começa, né, lá em 2 de Atos, de uma maneira linda, 3.000 almas, e está crescendo, e está escrito depois, né, que Deus acrescentava em números todos aqueles que iriam ser salvos, e a igreja crescia, ia crescendo, e logo que ela começou a crescer, também começaram os problemas. O primeiro problema foi as irmãs gregas, né, as irmãs gregas que passavam necessidades, e chegaram nos apóstolos e disseram, a gente não dá conta.
Porque as ofertas que são levadas para essa nova igreja, elas são convertidas em alimentos, só que elas só suprem as famílias de Israel. As Não nossas chega na famílias gente, né? não chegam Não na chega na gente. gente. É as irmãs gregas falando, não chega na gente. E olha que teve todo aquele momento de Atos 2 do Espírito Santo, línguas repartidas, e a igreja tinha A problema. pregação de Pedro, aquela pregação cristocêntrica. Tremenda, né? Tremenda, que ele vai pegando pontos desde salmos dos profetas e vem trazendo, juntando tudo, e alguém diz, não precisa ler, nem estudar a Bíblia. Mas como? Se a primeira pregação da igreja foi uma pregação de Pedro que, olha, por um homem indouto, pelo menos o que a gente via nos evangelhos, bravo, estava entendendo muito de Bíblia, né? Muito, que ele vem trazendo com uma facilidade, assim, conseguindo colocar e construir uma ideia dentro da sua pregação, que o Espírito Santo vai e converte 3.000 almas com essa pregação, né? Rompido com a sua própria cultura. Para Pedro pregar aquilo, ele tinha que ter rompido com a sua própria cultura. Exatamente, quebrado uma parede gigantesca, um paradigma gigante para Pedro. E ele quebra isso, né? E não é à toa, porque é exatamente nesse momento que Jesus tinha falado para ele, quando você se converter, bem no final, né? Você vai conseguir passar toda essa ideia para os seus irmãos. Você ainda não entendeu, mas quando você entender, você vai conseguir passar essa ideia para os seus irmãos. Vai ser lindo. Eu imagino Jesus pensando. Essa, né, gente? Quando você entender, você passa. Exatamente. Quando você compreender, você passa. Antes é melhor não, né? É melhor compreender primeiro. Né? E mais do que isso, né? Mais do que compreender, porque quando nós olhamos, só saindo um pouquinho aqui, só um pouquinho do tempo, quando a gente olha Atos, capítulo 1, eu vou abrir aqui, mas rapidinho, não precisa nem abrir o pessoal aí. Olha que coisa interessante. Fiz o meu primeiro tratado, estou lendo na Bíblia judaica aqui, escrevi a respeito de todas as coisas que Yeshua começou a fazer e ensinar. Então, primeiro faça, porque você compreendeu, depois você ensine. Então, são 3 coisas, né? Compreenda, faça e ensine. É o que está em Atos. Então, primeiro ele começou a fazer, depois ensinar. É lindo isso, né? Faça primeiro, depois você ensine. E antes de fazer, compreenda. Então, depois de tudo isso, a igreja tem esse problema, né, Bruno? Esse problema, alguns problemas vão aparecendo, tem que instituir diácono, e a igreja ela vai se solidificando e sendo construída pelo Espírito Santo. Isso que é importante, ela é construída pelo Espírito Santo. E não só construída, mas guiada pelo Espírito Santo, como o próprio Jesus falou. Eu vos enviarei um Espírito que vos guiará em todas as coisas. Ele vai guiar vocês em tudo, inclusive na hora de não ir. Então Jesus fala, ide por todo mundo, mas teve um momento do Espírito Santo falar, não vai por aqui, eu quero que você vai por aqui. Paulo, primeiro, não que não vai ser. Lembra de Paulo, o homem com a mão? Bitínia, acho que era Bitínia, né? Que o Espírito Santo não permitiu que eles fossem pregar lá. Não, vocês não vão pregar lá, por enquanto. Macedônia também. Macedônia tem a primeira ordem para não ir. Exatamente, para não ir. Das mãos atadas, né? Exatamente. Então não vai, mas depois a gente vê Pedro, né, falando para os habitantes e para os cristãos que estão ali. Ou seja, o evangelho chegou lá, né? A gente não sabe se foi por meio de Paulo ou de Pedro, mas chegou. Ou seja, quem tece, quem faz o cronograma é o Espírito Santo. O ID, ele continua acontecendo, mas quem faz o cronograma do ID é o Espírito Santo. Quem planilha tudo, vamos dizer assim, né? E o que acontece? A igreja tem esse problema, e quando a gente chega em Corinto, que é uma igreja que tem muitos dons, é uma igreja que ela é ovacionada por Paulo, né, em muitas coisas, ela tem um problema muito sério. Corinto está com um problema sério. Primeiro, eles têm um amor que diverge do amor celeste, do que é proposto pelo Evangelho. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 5, nós já temos uma pessoa que provavelmente está atendendo o culto, que está abusando da mulher do próprio pai. E eles tinham tanto amor que eles diziam, não, deixa. Olha que erro, deixa, tá tudo certo, né? E vamos ver o que vai acontecer. E Paulo falou, não deixa. E não estando lá, né? Ele falou, não estou com vocês aí. Não estou com vocês. Mas em espírito, vai dar ruim. Olha que lindo, né, Bruno? Mas o meu espírito junto com o vosso espírito, ou seja, a Bíblia diz que nossos espíritos, eles se comunicam mesmo você estando do outro lado, por isso que você puxa um assunto, né? E o meu espírito comunica com o seu, e a gente consegue, mesmo nessa distância, o Espírito Santo ele vai trabalhando em nós dois, de forma que vai realmente tecendo, alinhavando todo o assunto para que as pessoas compreendam.
E olha o que acontece. Corinto também tem um problema que a gente vai ver explodir no capítulo 11, que para mim é o maior problema da igreja de Corinto. É o maior de todos. Por quê? Porque ele, além de ele trazer um problema na parte doutrinal da igreja, além dele trazer um problema físico para a igreja, alguns problemas físicos, inclusive mortes, iriam acontecer dentro de Corinto, dentro da igreja de Corinto, justamente porque eles estavam com o problema de conseguir compreender a grandeza da ceia. Eles estavam com esse problema de compreender. Então, quando Jesus ele cessa ali a questão da peça, da Páscoa, e agora, e é lindo, Paulo fala disso lá, justamente em Corinto, ele vai falar, Jesus, ele é a nossa Páscoa. Ele que é a nossa Páscoa. Ele é a nossa peça. Ele é o que passa por cima. E como ele passa por cima? Lá no Getsemane, né, prensado. E por que Getsemane, ou de Getsemane, né? Porque lá se prensava as azeitonas, e a prensa das azeitonas fazia com que saía o líquido para depois tirar o azeite. Então, era o líquido da azeitona, a água da azeitona, junto com o azeite que saía junto. E é o que acontece no momento da oração. É sangue com água. E ele é esmagado pelas nossas transgressões. E esse azeite agora ele começa a descer. Por isso era lá em cima, era por gravidade. E esse azeite começa a descer para cumprir o que está escrito lá no Salmo, né? Esse azeite, esse óleo que desce sobre a cabeça, então, ó, passa pela barba e vai até a orla do vestido. E é interessante como o corpo se cobre, né? Porque a barba, representando aí aquele que leva o evangelho, lá era o sacerdote, mas aqui representando aquele que leva o evangelho, a barba pode ser cortada em qualquer momento. Você pode estar com a barba pequena, você pode estar com a barba grande, ou você pode tirar ela. O azeite vai continuar descendo. E é interessante que passa pelo peito, desce pela barriga, pela perna e vai lá na orla do vestido. A orla do vestido é a primeira que rasga, Bruno. É a primeira que empoeira, é a primeira que suja, porque ela está em contato direto com o pó, com a terra. Esses são aqueles irmãos que têm mais contato com a terra e não conseguiram subir, estão mais próximos da cabeça. Mas eles estão lá se rasgando, eles estão lá se machucando, eles estão lá se empoeirando nas coisas da terra, nas coisas da vida. E faz parte disso, mas o mais importante é que esse azeite ele consegue descer. A palavra consegue descer por todo o corpo e vai lá na orla. Chega nessas pessoas que precisam do evangelho, que precisam dessa misericórdia. E é interessante que as obras que acontecem como a mulher que tem um fluxo de sangue, ela toca na orla. É ali, mostrando quem ela é como pessoa, né? Quem ela é como pessoa. E Jesus mostrando que é ali, da orla, é da sua orla que sai o poder, porque o azeite vai até na orla. Vem para cá de novo, que meu Deus, é lindo isso, né? Vamos lá, o que acontece então lá em Coríntios? Vamos lá para Coríntios, capítulo 11. Bruno, pode me interromper, que às vezes eu saio fora do tema facinho, viu? Não, mas eu também tô saindo. O problema é que eu também tô saindo com você aqui. Mas vamos junto, vamos junto. Vamos lá. A ceia do Senhor, eu vou usar então a queridinha, o Bruno gosta dela, eu também. Gosto. Vamos lá. E por que eu gosto dela? E aqui eu vou provar por que ela é tão importante. Olha que coisa interessante. Ao lado de tantos outros problemas, na igreja de Corinto havia também brigas. A gente vê no verso 18, dissensões, verso 19, na hora de comer a ceia do Senhor. Isso aqui é uma explicação breve, deve ter na Bíblia de todos vocês aí que tem a NTLH. E olha que interessante, vamos pular para o verso 17. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram, tinha uma família que contavam, né, para Paulo, foi até ele para contar o que estava acontecendo, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que, em parte, isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisão entre vocês para que fique claro quem são os que são certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque eles tinham certeza que era isso. A igreja de Corinto tinha certeza que eles estavam fazendo tudo certo, como aconteceu no capítulo 5. Eles tinham certeza que eles estavam fazendo certo. E olha que chamada de atenção que Paulo vai trazer agora, né? Olha que coisa, gente. Tem coisa que a gente tem
absoluta certeza que a gente está fazendo certo só porque a gente está fazendo. Mas eu tenho que passar pelo crivo da Bíblia para ver se realmente isso está certo. Para ver se realmente isso faz sentido, ser um bereano mesmo. Né? Olhar a minha vida, peneirar ela dentro da Bíblia e ver se isso faz sentido mesmo. Não só porque eu estou fazendo, não só porque meu pai e minha mãe faz há 20, 30, 50 anos atrás, eu tenho que fazer igual. Mas eu tenho que passar pelo crivo da Bíblia. E ele continua. Eu também prefiro a NTLH, eu não estou com ela aqui agora, mas vou pegar. Na JFA, o termo fica até mais forte. Paulo diz o seguinte, eu não vos louvo. Eu não vos louvo, exatamente. Eu não vos louvo. É isso aí. A primeira vez que eu li isso, é um choque. Tipo assim, eu não vos louvo, é tipo, eu tô bugado com vocês, eu tô muito pistola com vocês. Tô muito. Porque não faz sentido o que vocês estão fazendo, né? Olha que coisa aqui Ah, isso aqui é interessante. Eu vou pegar essa daqui, ó, que é a Bíblia judaica. Olha que interessante aqui, o verso 17 do capítulo 11. Ele diz o seguinte: ao lhes transmitir a próxima instrução, no entanto, eu não vos louvo. Olha só. Pois quando vocês se reúnem, isso faz mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que se reúnem, vocês se dividem em facções. Olha só. Eu posso fazer só um parênteses? Me perdoe? Claro, meu irmão. Sabe aquela coisa que a gente faz com a boa intenção? Achando que está certo? Sim. É exatamente, Coríntios estava obedecendo um sacramento, porque existem dois sacramentos, né, no protestantismo, o batismo e a ceia. Uhum. Paulo está falando, eu não vos louvo, não por vocês estarem fazendo, vocês estão fazendo errado. Fazendo errado. E quantas vezes a gente está fazendo, é aquilo que eu sempre brinco com os meus alunos, né? A gente escova o dente com a mesma mão, dorme no mesmo lado da cama, toma banho olhando para o mesmo lado do chuveiro a vida inteira. E quando você chega no ponto que você percebe que não está certo, isso te faz ficar esmagado espiritualmente. Mas é melhor esmagado agora do que no final. Você ainda tem chance de ser um bereano, olhando a palavra e sabendo, o que eu faço por tradição tá certo. Isso aí. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Né? Tá certo. Porque alguém que precisa se converter ou usar a placa de conversão é porque ele tinha certeza que ele estava certo. Sim. Ele estava na direção certa. E a conversão acontece justamente porque você não estava. Eu tô levando picanha, você tá levando vinho, e nós estamos comendo, arrebentando lá, e o pobre esquecido, enfim, mas vai lá, que só foi um parênteses. Vamos lá, é isso aí, vamos lá. Olha que interessante, né? Quando vocês se reúnem, não é para a ceia do Senhor que vocês comem. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. Então, olha aqui, essa tradução é top, né? Refeição, não é ceia, aqui é uma refeição. Vocês estão comendo como algo normal. Ou seja, o pão da ceia agora é o pão comum que eu como de manhã. É o pão que eu como lá no churrasco, com carne. Para mim é a mesma coisa. É disso que Paulo está falando. Ou seja, é só uma refeição para vocês. E ele continua. E assim, enquanto uns ficam com fome, porque tinha esse problema dos ricos, né? Tinha mais essa. Os ricos não levavam o seu próprio pão. Só para eles. Quer dizer, eu vou levar o próprio pão. E tinha um problema naquela época, porque é bem provável que o pão da ceia era pão de cevada que eles comeram. Porque na época a cevada era usada para aqueles que eram mais pobres. Tanto que na multiplicação dos pães, está escrito lá, o menino tinha 5 pães de cevada. Pode ver lá, era 5 pães de cevada. Então os mais pobres tinham a cevada. E além do que, ela ficava madura antes que o trigo. Então o que era oferecido em Pentecostes era trigo. Era as primícias do trigo, porque a cevada já tinha sido comido. Ou estava no final. Então começava o trigo. Ou seja, a cevada era algo para eu suportar e aguentar até chegar o trigo. Sim. O mais importante era o trigo. Mas aqui eu como para suportar até chegar o trigo, a parte boa. Ou seja, a lei, a sombra dos bens futuros, ela é importante demais. Ela é importante para me aguentar até chegar o trigo, até chegar o pão. Aquele que nascia lá em Bet-Halem, na casa do pão do trigo, lá em Belém. É essa casa do pão, é esse que eu estou esperando. É importante a cevada? Muito. Mas depois de 50 dias eu tenho trigo. Vai ser entregue o trigo. E a igreja nasce justamente aí. 50 dias. Justamente aí que ela vai nascer. Né? E é interessante que isso faz alusão a quê, Bruno? O que a gente lembra? Por que 50 dias a igreja nasce e Israel nasce com a Torá?
com 5 livros. Olha que interessante, de novo, né? Então o Criador, ele faz uma mega explosão, né? De 5 vira 50, de 2 no jardim vira uma multidão. Então é sempre em crescimento a obra do Criador. Por isso lá em Jó está escrito, né? O norte corre para o vazio. Onde tiver espaço, vai correr a obra. E é lindo isso aqui. Ele continua. Pois na hora de comer, cada um vai comer a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, que eram aqueles que não tinham condição de levar, né? Outros chegam até ficar bêbados. Olha a situação. Ou seja, virou realmente uma festa. Aquilo que era um momento de reflexão, aquilo que era um momento para eu parar, um momento para eu olhar para a minha vida, um momento para eu ver o que Jesus tinha feito comigo, um momento para eu ver o que Jesus tinha feito com a minha casa. Essa transformação gigante tinha acontecido com a minha vida, na verdade, virou um problema sério. E isso vai acontecer também a respeito da lei, quando lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que o sangue de bodes e de ovelhas não tinha mais poder, porque o que vocês estão fazendo agora é comemoração de pecado. Ou seja, o que era para ser uma reflexão sobre a vida de vocês, sobre os pecados cometidos, agora virou uma comemoração. Por isso esse sangue não consegue mais fazer o que ele fazia. Ele não consegue mais ter o mesmo sentido do que ele tinha quando o Criador propôs isso para vocês. E agora não tem mais por causa de vocês. A lei está enferma por causa da carne. O problema está em vocês. O remédio não faz efeito por causa de vocês. Você sabe que tem remédio que não faz efeito, né, Bruno? Dependendo do que você come. Tem alguns remédios que você tem que tomar em jejum e tem alguns alimentos que você não pode comer, senão ele corta o efeito daquele remédio. Né? Então, aconteceu a mesma coisa. E o remédio era bom. Era muito bom. Só que o que eles estavam misturando dentro do remédio estava fazendo perder o efeito do remédio. Olha o que está escrito aqui. Olha que lindo isso aqui. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde possam comer e beber? Ou seja, Paulo está dizendo assim, cara, come na sua casa. Quer encher o bucho? Come na sua casa. Quer beber até cair? Faz isso dentro da sua casa. Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os pobres? Que é isso que vocês estão fazendo. É errado ficar bêbado dentro de casa também, mas já que vai ficar, fica na sua casa, não usa a igreja de Deus. É disso que Paulo estava falando. Ou seja, eles não estavam conseguindo entender, discernir esse momento. Acho que todos os alunos estão entendendo. Bruno, se você quiser me parar e acrescentar alguma coisa para ficar mais didático, por favor, tá? E ele diz, o que é que vocês esperam que eu vos diga? Querem que eu elogie? Querem que eu fale que está tudo certo, que está tudo bem? É claro que não vou elogiar vocês. É óbvio. E ele diz, porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. É aí, na noite que foi traído. Na noite que foi traído, pegou o pão. E olha aqui, ele não pegou o corpo dele, tá, Bruno? Aqui não tem, o que nós comemos não é o corpo de Jesus, né? Não é Jesus em si. Ele pegou o pão. Exatamente. Querido, até vou pedir uma gentileza aqui, um país. Nós vamos falar sobre isso, talvez, né? Vamos dar liberdade para o irmão Anderson aqui hoje. Mas nós não cremos na transubstanciação. Perfeito, é isso. Transubstanciação, ela é uma tradição católica. Não sei se quem aqui já foi católico, né? Tem o André Vieira, que é aluno católico, estudou papado. Você foi também? Fui. Então você sabe, a hóstia você não pode mastigar. Exatamente, tem que dissolver na língua. Dissolver na língua. Porque eles, se você depois pode acrescentar mais, né? Eles acreditam que ali é de fato o corpo do Senhor Jesus. Lá em João, queridos, o período que João vive é um período que o gnosticismo, a filosofia grega era muito forte. Quando Jesus fala que esse trem lá, acho que é 6 de João, se eu não estiver enganado, depois a gente pode dar até uma passada lá, irmão Anderson, ele começa a falar assim, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Muitos se afastaram de Jesus, achando que era um negócio meio canibal. E os gregos achavam que a nossa carne, matéria, deveria sofrer por conta do dualismo filosófico grego. Exatamente. Então, assim, canibalismo. Isso é um puro canibalismo. Então, em João 6, há um susto muito grande. Então, assim, já ouvi alguns testemunhos, sou de linha pentecostal, defendo a linha pentecostal, já ouvi algumas pessoas, mas eu senti cheiro de sangue, senti cheiro de carne.
eu vou dividir essa experiência. Se você viveu essa experiência, amém. Né? Eu não vou questionar a sua experiência pessoal. Biblicamente, a transubstanciação não existe. Ali, simbolicamente, é o pão, que representa o corpo, e o vinho, que representa o sangue. E são dois objetos retirados da peça judaica. Então, eu não quero te atrapalhar, irmãos, pode seguir, mas é importante isso ficar muito, muito claro para essa turma que está aqui agora nos acompanhando. Só para te embasar, Bruno, eu acho que você tem que continuar. Eu acho que você tem que continuar assim para a gente fechar esse assunto, porque é um assunto que gera muita dúvida. Lá em 6 de João, verso 52, diz: aí começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim, também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isto quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Cara, na e sinagoga. aí é interessante. Isso, agora é top. Se a gente for entrar nessa, irmão Anderson, vamos varar. Porque assim, ensinar isso numa sinagoga, eu não vou achar a palavra aqui no português, mas num meio totalmente filosófico, grego, helenista, gente, canibalismo. Eles acreditavam fielmente que ali era comer a carne e o sangue literal. Então, transubstanciação na Igreja Católica, não sei se há alguma outra igreja protestante que defenda a transubstanciação. Se existe isso, e tem muito aluno que pergunta, gente, por favor, isso não existe. Transubstanciação, tradição católica romana. Irmão Anderson, o senhor foi católico? Então, o senhor também passava na frente da igreja e fazia o sinal da cruz? Sinal da cruz. Por que? Toda igreja. Exato. Porque tem a hóstia santa lá, o corpo de Jesus está lá. Quando vocês viram para a igreja católica e faz o sinal da cruz, é porque o corpo dele estava lá. É você acreditar que aquele pão é Jesus. Olha que loucura. É uma loucura. É a mesma coisa você acreditar que o batismo por imersão, você só por fazer isso nasce nova criatura. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado com simbolismos, né? Exatamente. E é uma das coisas que a gente acaba errando, porque eu abro mão do princípio, porque existe um princípio, eu abro mão do princípio e vou para aquilo que está paralelo ao princípio, né? Aquilo que sai de dentro do princípio. Esse é um grande problema e isso acontece muito, infelizmente, né? E tem igrejas que fazem o sepultamento de pão. Assim não, a CCB, por exemplo. Então, você não sepulta pão, você sepulta corpo. Pois é. Agora, Gente, eu sei que isso talvez doa em muitas pessoas que estão nos ouvindo. Dói. Porque assim, romper com a tradição e com o paradigma, andragogicamente falando, né, pro adulto, dói, é um parto. Mas é isso. Não tem como a gente fazer curva. É simples, Bruno. E por que a gente fala isso? E é um alerta, porque é um alerta importante. Porque se eu sepulto o que eu acho que é o corpo de Jesus, então eu não sepulto vivo. O objeto torna-se sacro. Não, e mais do que isso, se na minha cabeça eu estou sepultando um corpo, esse corpo ele não pode estar vivo, concorda? Sepultamento exige que a pessoa esteja morta. Ou seja, eu estou sepultando Jesus morto, então. Veja que a equação não fecha. Exatamente. Então, assim, tem alguns alunos aqui da L3, que é a turma 3 da Alex, que falam, é um spoiler de João. É um spoiler de João, guarde isso para lá. Eu sei que para algumas pessoas que vão doer, mas é isso, gente. Se vocês quiserem já ver essa parte, leem, vão para o final de semana, tentem dormir bem mais tarde. Dói mesmo, né? Mas transubstanciação é uma heresia. É uma heresia combatida
desde alguns pais da Reforma e até antes deles. Alguns patriarcas já defendiam isso, mas o catolicismo abraçou isso, abarcou isso aí em algum momento. Acabaram com a minha... A Débora falou, acabaram com a minha fé. A Débora é aluna da L2, ela é terrível. Tranquilo. Então vamos lá. Débora em hebraico é abelha, por isso que ela fica... A Débora ela é esperta, já deu para perceber. Né? Ela fica... Olha, vamos lá. E deu graças a Deus com o pão, né? Depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim, estou no verso 25, assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, relembrem, não relembrem só a morte, mas tudo o que aconteceu, todo o evangelho. Porque a morte é o final, é o ápice do evangelho, né? Mas todo o evangelho, tudo que ele passou por nós até chegar no ápice, que é a morte, é disso que Paulo está dizendo. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor. Então, antes de entrar nesse verso, Bruno, a gente precisa fazer uma síntese do que aconteceu até aqui, até o verso 26. Então, vamos fazer uma síntese. A igreja de Corinto tinha vários problemas, dissensões, brigas e um problema seríssimo do ponto de vista de ceia. Qual era? Tinha todos os dons, né? E tinha todos os dons. Mas eles tinham um problema sério aqui, do ponto de vista de ceia, que é gente que estava até se embriagando. Eles não estavam conseguindo compreender o que era a ceia do Senhor. E não ter esse pensamento de, como Paulo disse aqui, de relembrar. Como foi? E quando você relembra a morte de alguém, como que é, Bruno? Imagina, né? Eu imagino, Nossa. porque eu perdi um grande amigo o ano passado e está chegando a data. E eu falei com a esposa dele, ontem ela colocou várias fotos dele lá no status dela e falou que estava com muita saudade dele. E eu vi, cara, e eu comecei a chorar, porque era um cara que estava sempre comigo, era uma pessoa que sempre me mandava mensagem. E aí o que acontece? Tá chegando, sabe? Só de eu ver, aquilo já me compungiu o coração, né? Então, imagine a data, depois de um ano, que você vai lembrar a morte de alguém. Como que você acorda? Né? Como você acorda? Você acorda acabado, você acorda mal, você acorda lembrando. E aí vem as lembranças, né? As lembranças de quando você estava com aquela pessoa, dos conselhos, dos abraços, dos momentos que vocês estavam comendo alguma coisa junto, dos momentos que vocês estavam indo para alguma igreja junto, dos momentos que vocês estavam cultuando junto, e de repente vem a lembrança de que a pessoa não está mais lá com você. Essa era a grande ideia. Essa era a grande ideia. E a gente vê aqui, alguém colocou aqui, você também olhar relembrar alguém quando você vai no cemitério, por exemplo. Né? Você vai lembrar o momento, aquele momento que estava descendo a urna, você vai lembrar das flores, você vai lembrar do dia, se estava chuvoso ou não, se estava ventando ou não. Então essa lembrança é sempre muito impactante. E essa era a ideia que Paulo estava querendo trazer. E aqui Jesus também quis implementar no dia da ceia. Que seja algo muito impactante para a vida das pessoas. Que as pessoas olhem para dentro de si, olhem para esse momento, de tudo que Jesus fez, e isso traga algum tipo de transformação na vida das pessoas. Transformação para melhor. Mas o que estava acontecendo com Corinto? Eles estavam acordando no dia que era para celebrar a morte do Senhor, feliz, e comprando garrafão de vinho, e a mulher comprando pão com torresmo, e eles preparando toda aquela comida para fazer uma festa. Gente, não é assim. Não é essa a ideia de você relembrar a morte de alguém que partiu e de alguém que fez muita coisa por você. E era disso que Paulo estava falando. Ou seja, as pessoas não estavam conseguindo discernir o que era para ser tristeza, estava se transformando numa festa. De novo, numa festa, Bruno. Sabe? E eu fico meio chocado quando as pessoas falam, hoje, dia de ceia, né? Hoje é dia de uma festa. Espera um pouquinho. É isso mesmo que você diz? Será que... E aí tem algumas irmãs que vão lá e fazem vestidos novos, e o camarada compra um terno novo, e uma gravata nova, e um sapato novo. Qual a ideia? Quando
um filho, uma pessoa que você ama, morre, você vai fazer chapinha no seu cabelo para ir no funeral? Você vai pedir você vai comprar um vestido novo num shopping? Você compra um terno novo, vai no alfaiate para comprar uma gravata e um terno novo, comprar um sapato novo para ir no funeral de uma pessoa que você ama? Você nem pensa nisso, não é essa a ideia. A ideia é lamentar, a ideia é chorar, a ideia como o Paulo disse, chorar com os que choram mesmo, é chorar, abraçar, tá ali junto, mas relembrando todo mundo, sabe? E algo que você não lembrou, eu poder te lembrar. Bruno, lembra tal dia que a gente estava com ele? Ou no dia da ceia, alguém te lembrar, falar, ó, lembra daquele milagre que ele fez, olha que coisa linda, relembrar, você lembra como que foi do ano passado, você lembra como... Essa é a ideia da ceia. E Paulo vai dizer isso, por isso aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor, porque você não está discernindo. Pode falar. É isso. Não, eu só ia querer te reforçar. Esse talvez seja o ponto mais polêmico, né? O que é não discernir o corpo do Senhor Jesus? Uhum. Eu acho que nós temos duas pessoas aqui na live, irmão Anderson, e eu vou chamar a sua atenção. Tá. Duas, entre essas 340 agora, nós temos duas pessoas. Uma que não toma ceia em determinada instituição há 38 anos, e uma que não toma 25 anos. Certo. São duas pessoas apaixonadas por Jesus, Ó. que os buscam. Uma tentou suicídio 3 vezes, acabou de sair do hospital. E a outra, inclusive, teremos uma visita amanhã na casa dela com alguns alunos. Eu queria que você falasse devagarzinho sobre essa entrada aí que você vai devagarzinho. Tá bom. Tá bom. Eu vou dizer isso porque provavelmente tem um amigo meu que ficou muitos anos, e eu acho que ele está nessa live. Se o Juninho estiver aí, gerando água na Bahia. E ele conseguiu compreender isso. Ele conseguiu compreender isso, porque durante muitos anos ele não tomou por algo que aconteceu na vida dele, ele não tomava. Então eu expliquei que a grande questão é o discernimento. Você precisa entender por que Jesus morreu por você. Sabe, isso desvincula eu e o Bruno da sua vida. E torna uma questão particular entre você e o teu Senhor. Exato. Gente, se porventura a live cair, que a gente está 1 hora na live, a gente volta. Pode ser, Moders? Tranquilo, a gente volta. Eu vou estar aqui. Se então, cair, a gente volta. Se torna algo muito particular entre você e o teu Senhor. E essa é a grande ideia. A grande ideia é que esse relacionamento seja tão sólido a ponto de eu e o Bruno não significar nada entre esse relacionamento seu e do teu Senhor. A ponto de a igreja que você frequenta não significar nada além do lugar que você vai oferecer alguma coisa entre o teu relacionamento e entre o teu relacionamento com o teu Senhor. Essa é a grande ideia, porque é algo muito particular aqui. Desde a oração que acontece em 6 de Mateus, que você entra dentro do teu quarto, dentro do teu aposento, fecha a porta e fala com o teu pai em oculto, o teu pai que te vê em oculto te recompensará publicamente. Veja que o relacionamento, ele quer um relacionamento de intimidade, onde não entre outras pessoas. Agora, como irmãos, aqui o que nós vamos fazer, né, Bruno? Nós vamos colocar o nosso ponto de vista para que, de alguma forma, isso possa simplificar o teu relacionamento com Deus. Simplificar o ponto de você se aproximar mais dele. Agora, eu não posso interferir no teu relacionamento, nenhum tipo de igreja, nenhum tipo de pregação. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, você que não toma, você que tem medo de alguma coisa, e foi falado para você, né, que aquele que toma indignamente toma para a própria condenação, vamos entender o indignamente. O que significa indignamente? E mais do que isso, discernir. Sem discernir o corpo. O que é discernir? É eu não compreender o que ele fez por mim. E você já compreendeu? É a pergunta que eu devolvo para você que não toma. Então vamos inverter a live agora, a equação da live. Vou fazer algumas perguntas. Você está compreendendo o que está sendo falado aqui? Qual era o problema de Corinto? Ele falou em algum pecado aqui, Bruno? Além do pecado de não saber discernir? Era simplesmente, tente me conhecer. Se aproxime de mim. Vem perto. Deixa eu entrar dentro da tua casa. Deixa eu ceiar com você. Deixa eu sentar na sua mesa, na sua churrã. Deixa eu me aproximar de você a ponto de eu poder encostar o meu ombro no seu. E eu acho bacana a mesa judaica da época de Jesus, que era um tapete. Não tinha pé. Deixa eu sentar. E é o mesmo nível. Deixa eu sentar com você.
E o tapete, muitas vezes, Bruno, era quadrado, não tinha cabeceira, não tinha alguém que pagava a conta na época. Ou seja, todo mundo igual aqui. Não tem alguém diferente. E olha que coisa interessante. Por isso que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra, o que é ofender a honra? É não discernir, não entender por que Jesus... Não entender porque você está ali, bebendo, ficando bêbado. Imagina o ponto de uma pessoa ficar bêbada de vinho na ceia. Ir simplesmente pela comida e pela bebida, ou eu vou subir um pouco o degrau também, irmão Anderson. Ir simplesmente porque aquela data é importante que você esteja. Às vezes você não tem nenhum pecado aparente, mas você está simplesmente batendo um ponto ali, participando da festa sem saber o que é aquela festa. Provavelmente o adúltero, o fornicário, o mentiroso, o glutão, ele está ali se arrastando, tendo entendido a razão da festa, não simplesmente sabendo a data e o horário da festa. Então você, conhecendo Jesus, vá entendendo a razão da festa. Não simplesmente porque no dia tal tem a Santa Ceia. E eu preciso estar na Santa Ceia, como o irmão falou, né? Com um blazer alugado, com a chapinha no cabelo, com a unha, com a cutícula feita. Né? Tem gente que vai para a festa. Tem gente que vai pela data. Eu preciso estar lá porque o pastor tem que me ver, o bispo tem que me ver, o ancião tem que me ver, o cooperador tem que me ver. E se eu não tomar, eu sou excluído da listinha de membro. Isso é estar lá indignamente, porque a sua intenção é errada. Agora, tem muito pecador no último banco, ou disciplinado há 5 anos, que entendeu a mensagem e está indo se arrastando no corredor, falando, eu não mereço. Entender a razão é fundamentalmente mais importante do que entender a festa. É isso aí. O princípio, né? A razão é o princípio. Eu preciso entender o princípio. É a mesma coisa o Yom Kippur, né? Eu imagino o Yom Kippur judaico, aquela multidão, hoje é o dia do perdão. Eu tô aqui no meio porque é o dia do perdão, então tá todo mundo perdoado. Sem entender a razão do perdão. Então, quantas pessoas estão ali para cumprir um papel, mas não entendeu nada? Quantos pecadores que desejam tomar a ceia, que entenderam a razão, mas não conseguem cumprir o papel. Não podem cumprir o papel. Mankellen, há 20 anos, comentou aqui. Irmão Gerson, 10. Irmã, eu não vou poder falar o nome do Ipiranga, há 20. E tantos outros. Se você conhece Jesus, igual a irmã Dani da L1 falou, no dia que ela entendeu que era a Santa Ceia, irmão Anderson, ela falou que parecia que tinha uma acústica, uma redoma. E ela estava tão feliz no dia, e chorava tanto pela morte de Jesus, mas tão feliz pela salvação, que ela caminhou feliz, sem perceber quem estava do lado dela. E à medida que você examinar-se a si mesmo, você não vai se sentir digno. Porque quando você examinar a si mesmo, e se sentir o top, alguma coisa vai estar muito errada. Se o exame for verdadeiro, vai estar muito errado. Está muito errado. Pode seguir, senão eu vou te atrapalhar na linha. E ele continua, verso 29. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo, não compreendendo o que o Senhor fez. Tratando o corpo ali, aquele momento, né? O momento da morte do Senhor. Porque o pão, é só para relembrar, mas tratar aquele momento, como o Bruno falou, aquela essência, como se fosse uma coisa qualquer. Ou como se fosse um lugar só para eu me apresentar. Não, aqui eu só me apresento. Né? Aqui eu falo uma linguagem ou dou glória para dizer que eu estou bem, para dizer que eu tenho condição de tomar. Nunca foi essa a ideia. E eu digo uma coisa para vocês que estão aqui. O dia que vocês se examinar e se sentir digno, não tome. Vai embora. Posso, novamente? Claro. A palavra grega para examinar a si mesmo, ela significa dokimizatol. Dokimizatol significa, é como se fosse quando aquela pessoa que trabalha com ouro, com ferro, sim,
ele vai examinar, ele vai testar o metal até a profundidade dele, vai queimar até derreter. Examinar a ti mesmo, dokimizatol, significa eu olhar para as minhas entranhas, para o meu eu mais oculto. E todo homem, toda mulher, quando dokimizatol, quando olha para dentro de si mesmo, ele vai enxergar muita coisa que está em 5,17 de Mateus em diante. Tem muito pecado de estimação, tem muita coisa dentro de você que o ouro iria queimar. Então, o dokimizatol, examinar a si mesmo, é olhar e reconhecer que você não tem condição e que por ele, através dele, para ele, são feitas todas as coisas, né? O mais bonito, né, que dizem que a Eucaristia, né, na Igreja Católica, né, a ceia, a palavra Eucaristia significa dado graças. Eucaristol, né? Eucaristol é dar graças, então. Mas, irmão Anderson, segue na sua linha, principalmente nessa da examinar a si mesmo. Agora eu acho que a gente chegou num ponto muito importante. A partir do verso 28, então, a partir do verso 29, eu vou ler de novo, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, tratar como algo normal aquele momento, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já até morreram. Ou seja, Deus estava cobrando a igreja de Corinto. Antes de chegar essa mensagem a Paulo desse problema, Deus estava cobrando a igreja de Corinto. Porque essas pessoas que não estavam discernindo o corpo, já que você falou do grego, né? Discernir no grego é diacrino, de discernir, é aquela pessoa que examina de forma minuciosa, muito minuciosa. Eu sempre conto o exemplo de uma vez que eu estava com dor de garganta, Bruno. Uma dor terrível na garganta, e eu passei num hospital aqui na PUC, perto da minha casa, e eu era cargo de liderança na empresa que eu trabalhava, então eu nem passava crachá, não tinha problema eu chegar mais tarde, sair mais cedo. O que acontece? Eu não estava conseguindo engolir, e eu cheguei lá, eu passei com uma médica, e a médica olhou para mim, só olhou para mim e falou, era segunda-feira, ela falou assim, você quer um atestado? Eu falei, não, eu quero ficar livre da dor, só que eu não conseguia falar, eu quero ficar livre da dor, doía demais. Ela falou assim, ela deu uma olhada assim, abre a boca, vai. Aí colocou o palitinho e falou, posso te falar uma coisa? Se todo problema do mundo fosse esse, nós já tinha resolvido tudo. Você quer atestado para quanto tempo? Eu falei, não, doutora, eu não quero atestado, pode ficar tranquila. E eu saí da sala dela. Eu vi que ela não ia me examinar. Ela não ia fazer o diacrino, ela não ia discernir o que estava acontecendo. E eu passei o dia inteiro com aquilo, Bruno, eu não conseguia almoçar, eu não conseguia tomar água, e eu não conseguia engolir. Eu juntava saliva na boca, eu tinha que ir no banheiro e cuspir. Eu não conseguia engolir. Imagina como que estava. E à tarde, eu voltei no mesmo hospital porque eu sabia que tinha uma outra médica lá. Porque eu passei com o enfermeiro, ele falou, e aí? Eu falei, cara, ela falou, ela tem uma dificuldade mesmo de examinar as pessoas. Mas passa aqui à tarde, que vai ter uma médica aqui que é top. E à tarde eu passei. Doutora Margarete, eu posso falar o nome dela, que foi uma profissional excelente. Ela colocou uma lâmpada aqui na testa, pegou um gás, puxou minha língua para fora, começou a olhar, e examina daqui, e puxa dali. Anderson, língua para esquerda, língua para direita. Não tá engolindo, não. Como que tá o ouvido? Olhou meu ouvido e tal. Ela falou assim, cara, ninguém ia conseguir descobrir isso daqui se não te examinar. Sabe por quê? Tem um canal entre o ouvido e a garganta, é ele que tá infeccionado, não é a sua garganta. Meu Deus. E tá com uma infecção terrível, eu não sei como que você tá aguentando. Vamos direto com bezetacil, já vamos entrar com uma bezetacil e antibiótico 7 dias, meu irmãozinho, porque você tá ruim, ela falou para mim. Mas por que ela conseguiu falar tudo isso, Bruno? Porque, primeiro, ela tinha uma lâmpada aqui na testa. Então, a lâmpada, ela conseguia enxergar uma coisa que a outra não conseguiu. Ela tinha um palito que ela fez uma movimentação na minha língua que deu para ela a percepção de que algo estava errado ali. Então, hoje, a proposta da nossa live é justamente isso. Trazer uma lâmpada para a tua vida e um palito para você olhar ali onde está realmente o problema. Isso é se examinar. Isso é olhar para dentro de si. Porque tem gente que vai passar em cima de você e você mesmo olha e fala, tá tudo bem, não tem problema. E é isso que transforma um dia de choro, um dia de reflexão, num dia de festa. E não é essa a ideia. A ideia é sim, uma festa interna, mas primeiro de muita reflexão. De muita reflexão para que a tua vida se esvazie daquilo que você fez de errado e se complete com esse pão da vida, com essa palavra que você vai comer agora, que você vai fazer parte de um corpo. E não é só do corpo da igreja lá, do templo que você está, mas do corpo geral da igreja de Cristo. Isso é discernir
o corpo total da Igreja de Cristo, onde eu faço parte, você dá lá, e eu nem sei de que instituição você é. E a gente faz parte do mesmo corpo, para pensar nisso. A igreja invisível. A igreja invisível que eu passo e eu olho, às vezes, em ponto de ônibus, eu falo, meu Deus, será que uma parte da tua igreja está ali? Quando eu paro no trânsito e olho aquele monte de carro, eu falo, quem será que faz parte do corpo de Cristo aqui? Sabe, porque está espalhado e eu não sei que igreja que eles são, eu não sei onde eles frequentam, como aconteceu com os discípulos que descem e não conhecem o homem do cântaro. Bruno, eles não conhecem o homem do cântaro. Só que o homem do cântaro fazia parte do corpo. Agora, olha que interessante. Portanto, que cada um examine a sua consciência. Verso 28. E então coma, é uma ordem. Esse aqui eu tenho que ler e reler, tá? Portanto, que cada um examine a sua consciência. Número 1, você precisa examinar. Se examina, mas se examina que nem a doutora Margarete. Olha para dentro de você com realidade. Não esquece mais desse nome, Margarete. E depois, Bruno, depois se você achar um problema, se você tiver problema, você não come. Não foi isso que ele disse. Ele falou, se examine. Gente que está aqui na live agora, 355. É isso que Paulo disse, se examine. E depois de se examinar, a ordem é coma e beba. Não é para você falar, eu me examinei, achei um problema e não vai dar certo. Não, depois que você se examinou, coma e beba. É uma ordem. Beleza, lê de novo, por favor. Lê de novo. Vou ler. Lindo, né? Muito. Vou começar do verso 20. Eu vou começar do verso 28. Verso 28. Portanto, que cada um examine a sua consciência. E então, depois de se examinar, coma do pão e beba do cálice. Não é examina e não come, certo? Ou examina e vê se dá condição de comer ou não. Não é examina e fica quieto. Não, sentado. Examina e dependendo do que você achou, deixa quieto. Vai embora para sua casa. Poxa, pequei hoje. Puxa, não dá. Não é isso que ele disse. Na hora que você se examina, Bruno, na hora que você se examina, independente do que você achar, eu vou dizer nome de doenças aqui. Se você achou dentro de você um câncer espiritual que você fala, não, isso aqui não tem cura. Isso não tem cura, não tem jeito. Se você achou algo dentro de você que fala, não, sem chance, isso aqui não dá. Não dá. Eu sei que Deus perdoa pecado, mas isso aqui não dá. Se você... Não, isso aqui não tem condição. E isso acontece, né? Vocês viram os 3 mortos do Novo Testamento? A Tabita, né? Tabita morreu, tá quentinha, o menininho do filho da viúva de Naim. Só que Lázaro, a própria irmã falou, não mexe com isso aí que já... cheira mal. Não mexe não, senhor. Eu sei, até entendo que vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias, mas se abrir a pedra, não vai ficar um aqui. Já cheira mal. É isso que ela quis dizer. Deus falou, não, filho, não é assim. Porque na tua cabeça é uma coisa, mas o que eu tenho que fazer é muito maior. É muito maior. Né? E a gente pode falar assim, aí você pode falar, não, mas era Lázaro, era amigo. E era uma visão lá em Ezequiel, os ossos sequíssimos. Mas o que ele falou pro profeta? Nem o profeta creu, Bruno, quando ele viu os ossos sequíssimos. Deus falou, pode esses ossos se ligar de novo? Ele falou, não sei, senhor, tu sabe. Tu que sabe. O senhor que sabe. Então prega. E os ossos se juntam. E depois, e agora, pode criar carne? Não sei, tu sabe. Então prega. Criou carne. E agora, pode tornar ter vida? Não sei, senhor, tu sabe. Porque já está indo demais. Então prega. Então o Espírito veio. E aí, um exército de pé. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível, você só precisa se examinar. E depois coma e beba. Porque foi para isso que ele veio. Ele falou, eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Eu não vim para o são. Eu vim para quem está doente. É para os doentes que ele veio. Você tem doente aqui na live, coloca um glória a Deus aí embaixo. Isso, coloca um glória a Deus quem está doente aí. E ou você é são, salvo, você se examinou e se sentiu digno, ou aperta o coração se você é doente. Se você sente um salvo, não, mas um salvo não, eu não tenho pecado, então prosta, né? Então não dá glória não aperta o coração. Agora, se você se sente doente, necessitado, vamos ver quantos que tem coragem de confessar com a boca. Coragem de confessar com a boca ou com a escrita. Vamos lá, o meu. Quando o meu já está aí. Glória. Eu vou pôr o glória aqui também. Eu sou o maior doente.
Não, agora vamos falar, Paulo. Vamos falar, Paulo falou que ele era o maior de todos os pecadores. Se ele falou que era o maior de todos, eu nem sei onde eu estou na fila. Hein? Nem eu. Então, essa parte é muito emblemática. Examinai a si mesmo e coma. Eu acho que em toda a minha vida, enquanto eu era uma boa ovelha, eu nunca tinha escutado. Examine e vem. Mas eu já ouvi. Examina e cuidado. Peça perdão. Vem Ou na não próxima vez. toma, ou não toma. Melhor que você não toma. Ou conversa com os presbíteros da igreja para ver se eles vão fazer, ver se tem condição. Eles vão ver se vai ter condição de comer ou não. Vou falar o nome dela aqui, irmã Silvia. Ela escreveu para mim aqui. Não acredito no que eu estou ouvindo. Hoje eu entendi. Glória a Deus. Já valeu a pena a nossa live. Tá paga. Já valeu a pena. Valeu. A pena a nossa live. Aí ele diz assim, Bruno, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer, olha isso, que se trata do corpo do Senhor. Gente, eu vou ler de novo, Bruno. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Sem reconhecer, vou falar de novo. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo, mas não do corpo como o Bruno tinha falado. Não é desse corpo, mas do corpo da igreja. Sem reconhecer tudo que Jesus fez, sem reconhecer o seu sacrifício, sem reconhecer esse momento de relembrar da morte dele, sem reconhecer tudo que ele fez. Pode falar. Perdão, domingo eu e minha família iremos tomar a Santa Ceia. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus por isso, essa ideia. Fruto imediato, irmão Anderson. Glória a Deus por isso. E é só o que está escrito aqui, Bruno. E isso está escrito há 2000 anos. Pois é. Gente, isso aqui não mudou, tá? Paulo escreveu isso aqui há 2000 anos e não mudou. Só que alguém deve ter mudado em algum momento. Algumas pessoas olham para isso aqui e fazem conforme o seu próprio pensamento. Só que vamos olhar para dentro da Bíblia, e de novo, que eu e o Bruno estamos trazendo aqui para você um ponto de vista baseado em cada versículo que nós estamos trazendo verso a verso. E de forma simples, nós não estamos falando aqui do grego, nós não estamos entrando... Não, é verso a verso de forma simples. E você confira na sua Bíblia. Olhe na sua Bíblia, vê se é isso mesmo. Essa é a grande ideia do Evangelho. Receba de bom grado como aqueles homens que eu vou dizer que... E Paulo chama eles, né? Paulo fala assim que os bereanos, eles são lords. Porque eles recebem de bom grado. Eles são pessoas maravilhosas, com muita educação. Mas depois o que eles fazem quando chegam em casa? Vamos ver na Bíblia se está certo isso aqui? Então olha na tua Bíblia. Não precisa acreditar no que eu e o Bruno estamos falando, mas olha dentro da tua Bíblia. E ele continua dizendo o seguinte: é por isso que muitos de vós estão doentes e fracos, e alguns já morreram, porque não conseguiram discernir, não estão entendendo por que estão tomando. E aí vai ficando fraco, Bruno. Vai ficando doente. E o morrer aqui é o morrer físico. Porque Deus estava dando um chacoalhão. Olha no original grego, é o morrer físico. Deus estava dando um chacoalhão. Como Ananias e Safira. Precisava. Dá um chacoalhão na igreja. Não é assim as coisas. E eles não estavam se dando conta que estavam perdendo pessoas dentro da igreja porque não estavam cumprindo o que realmente estava proposto pelo Senhor Jesus. E é lindo isso, né? Porque isso é misericórdia. Porque quem ainda estava fraco, dava tempo de se fortalecer. Quem ainda estava doente, tinha esse remédio para tomar. E quem tinha morrido, servia de exemplo. Mas tudo para quê? Para a igreja entender o que tinha acontecido realmente. Que é esse sacrifício de Jesus por nós. Isso é graça. Esse é o favor imerecido. A gente precisa compreender só isso na ceia. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma e beba. Vou falar de novo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vai. E depois coma e beba. Essa ordem. Existe 3 perguntas que um cristão não poderia se complicar quando ouvisse essas perguntas. O que é Cristo? O que é graça? E o que é ceia? E eu vou acrescentar 4º, que é o batismo. E eu me deparei com um desafio, irmão Anderson,
e uma hora a gente conversa no particular sobre esse desafio, de um percentual gigantesco das pessoas das quais eu conversava não sabia o que era graça. Uau. Mas um percentual muito grande. E eu acredito que hoje, você entender que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, que era uma igreja problemática, que tinha um culto a uma deusa grega problemática, que tem um contexto problemático, ele dizia para aqueles homens que estavam errando, fazendo daquele momento uma festa, ele falou, examina, vai e coma. Coma do pão e do vinho, que representa metaforicamente, simbolicamente, o corpo e o sangue, que é vida. Porque Jesus veio para oferecer vida. E se você negligenciar a vida para alguém, você é cúmplice da morte. Então, agora, a partir do momento que nós temos consciência do que nós estamos aprendendo, eu deixo uma pergunta, uma maiêutica socrática, né? Você prefere ser cúmplice de morte ou cúmplice de vida? Uau. Acho que o pregador do evangelho, a pessoa que entende o verdadeiro evangelho, ela tem por responsabilidade, conhecimento e responsabilidade. É muito bonito ver o professor Anderson falando, explicando, a gente se emociona, a gente chora, a gente sentiu a presença de Deus junto aqui, mas agora é responsabilidade nossa a pregar esse evangelho para fora. Essas bolhas devem ser furadas e essa tenda tem que ser estendida. Amém, amém. É pelo evangelho. Amém. Examina e coma. Mais algum ponto importante, querido? E agora, para encerrar, ele diz o seguinte, olha que lindo. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, não seríamos julgados pelo Senhor. Por quê? Eu já me examinei. Sabe aquela criança que ela quebra o vidro do vizinho jogando bola? E o pai chega? Que é o vizinho que fala, olha, seu filho quebrou meu vidro, tal. Você pode até apanhar. Eu apanhava da minha mãe. Mas quando eu contava, Bruno, mãe, foi sem querer. Eu chegava primeiro. Mãe, foi sem querer. Olha, eu tô arrependido. Eu não podia ter feito isso. Eu chutei lá, realmente quebrou. Eu não deveria ter feito isso. A mãe compra a briga. A mãe compra a briga no sentido de deixa que eu resolvo isso. Eu pago, eu vejo o que eu vou fazer. Porque você se antecipou. A ideia de você se examinar é justamente se antecipar. Porque como que eu vou te acusar de algo, Bruno, se você já me contou? Que acusação que eu tenho contra você? A acusação é quando você não conta. Mas quando você se declara, não, já me declarei, eu errei realmente. Qual é a acusação? Não tem acusação mais. Na confissão tem diminuição de pena, né? Delação. Exatamente. Olha aí, olha o que Paulo está propondo, né? Aqui pelo Espírito Santo. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor. Aí ele continua, né? Nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Então Deus, ele estava lá deixando gente doente, gente fraca, e alguns até morrendo para quê? Para dar um alerta, para dizer, acordem. Acordem. Eu estou aqui, eu quero o melhor para vocês estão fazendo errado. É como uma mãe que puxa a orelha do filho. E eu não entendia quando minha mãe puxava a orelha. Eu falava, nossa, que dramática, ela faz muito isso aqui. Né? Porque eu era arteiro. Hoje eu compreendo por que ela puxava a minha orelha. Né? E só para encerrar a minha parte, Bruno, teve uma pergunta aqui, por que criança não pode tomar a ceia? E aí uma pessoa respondeu, porque tem vinho, ela é de menor, não pode tomar vinho quando é de menor. Vamos lá. Então, qual é a essência, qual é o princípio da ceia? Nós agora compreendemos. Qual é o princípio da ceia? Relembrar a morte do Senhor, tudo que Ele fez por nós, naquele momento, na noite que foi traído, todo o seu sofrimento, toda a sua dor, relembrar tudo que Ele fez por nós. E nesse momento eu me examinar como indivíduo. E é claro que eu vou achar um pecado, óbvio. Quem não achar pecado, sai fora, vai para sua casa e pensa de novo. Você precisa fazer exame mais complexo. Né? Quando você não... às vezes você precisa de ajuda de outras pessoas. Você fala, não achei. Margarete. Acha a Margarete. Porque, e aí você fala assim, poxa, eu não consegui. Bruno, eu tô me achando muito santo, cara. Eu não consegui achar nada. E de repente você precisa de ajuda de alguém. Da esposa que fala, aí, você pensa que você é santo? Deixa eu te contar uma que eu não te contei ainda. Entendeu? Quando você vai falar pro seu filho e fala, filho, eu tô me achando tão santo, tem alguma coisa que você acha que tá errado? Aí seu filho fala, ó, pai, eu não queria falar não. Mas, né, tem essa daqui. Então, vai aparecer gente que vai te examinar, ou já tá te examinando, e já tem um diagnóstico muito grande sobre você, e talvez você não saiba. Então, pergunte. Né? Pergunte aí para as pessoas que estão ao teu lado se você se achar santo bastante para não tomar. Agora a pergunta do menino, né? Por que uma criança não pode, né? Quando a gente compreende tudo isso, a gente volta para o discernimento. Uma criança vai discernir tudo isso? Ela consegue discernir? Tem criança que não consegue discernir a morte, se não for de alguém muito próximo. Ela não consegue discernir. Então, é discernimento.
E agora eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu atendi durante 5 anos. E não entra vinho dentro da penitenciária. Não entra vinho. E o pão que tem que ser utilizado é só o pão da penitenciária, que é o pão francês. Agora eu pergunto, Bruno, tinha ceia dentro da penitenciária, sim ou não? Eu acredito que sim. Agora, por que tinha? Porque a gente respeitava o princípio. E tinha gente que falava, eu matei, eu roubei. Peraí, você se examinou? Come e bebe. Era suco de uva e pão francês. E sabe o que acontecia depois, Bruno? Era uma manifestação do Espírito Santo na vida deles, de renovo, porque eles tinham compreendido, eles compreenderam. Então, toda a questão vai girar em torno da compreensão, do discernimento de tudo, e não do pecado em si. Porque pecado, a hora que você procurar, você vai achar, eu te garanto. A minha esposa entrou aqui, a mamãe médica, médica, mamãe é minha esposa, né? E eu vou contar uma coisa que aconteceu, muito parecido com o senhor. Eu sou pai muito recente. A Eva tem só 2 anos e pouquinho, o Romeu 1 ano e 7. Tá. E esses dias eu tava muito bravo com a Eva, Monders, muito bravo, porque ela pegou um negócio que não podia ter pego. Tá. E eu falei, foi você que pegou? Monders, na hora, assim, foi papai, de culpa. A minha ira durou só um momento. No meu favor, teve a vida. O choro durou uma noite, mas naquele momento a alegria veio. Relembrando Davi, porque o meu dia tinha sido ruim. E um pedido de desculpa da Eva, que é minha filha, transformou o meu dia em alegria. Um pecador arrependido faz festa, queridos. E não é o pecador novo naquela linha de produção de igrejas pentecostais, vamos chamar aquele ali, falar do evangelho, ele batizou a linha de produção, né? Inclusive os que já estão batizados. Batizou uma criança numa determinada instituição há pouco tempo atrás, com 4 anos de idade, né? E me fizeram uma pergunta, eu vou responder agora, que eu ainda não respondi, pois eu queria, se for possível, essa abertura para o senhor responder também. Essa criança consegue discernir isso? Para o judeu, bar mitzvah, começa aos 12, depois de ter estudado muito a Torá. Muito a Torá. Entendeu por que a Torá não começa com Aleph, mas começa com Bereshit, né? Beit, da benção, e não começa com a maldição do Aleph. Então, o problema não é batizar ou não. O problema é ela consegue discernir tudo o que está acontecendo ao redor dela? Eu tenho dúvidas. O que você acha? Que foi uma pergunta que eu recebi hoje e eu quero dividir. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu vou aproveitar que você falou do bar mitzvah, bar filho, mitzvah, mandamento. Bar mitzvah, filho do mandamento, acontece tanto para menino quanto para menina. Só que para menina é 12, para menino é 13. Olha, o Eterno, ele pensou até nisso, porque o discernimento da menina começa antes do menino. Exatamente. Então a menina pode ser com 12, o menino com 13. Então entre 12 e 13 esse discernimento, que começa desde que, Bruno, aí é o desde que a criança seja instruída. Porque se a criança não for instruída, ela não tem discernimento. Tem gente com 20, com 30 que não tem discernimento, que não consegue compreender as coisas. Né? Então depende de como você instrui essa pessoa, né? Essa criança. Então eu discordo com esse tipo de coisa porque a criança não vai conseguir, não tem essa habilidade nem essa percepção para discernir as coisas. Então eu discordo plenamente, a Bíblia também vai discordar. Né? E você não pega. Aí você pega lá, vamos lá, né? Você consegue fazer nascer, pega um milho verde, pega a semente do milho verde e planta. Nasce? Não nasce. Não nasce, verdade, verdade. Não nasce. Verdade. Semente que ela não está pronta, ela não nasce, Bruno. Então não adianta. Não adianta eu sepultar uma semente que não vai nascer. Verdade. Não Querido, eu tenho 3 perguntas do WhatsApp de alunos aqui. No WhatsApp, vou ver se tem alguma na caixinha que seja... Deixa eu pegar aqui 3 perguntas. Eu faço para o senhor, se quiser, a gente divide ou não. Sim, ele vai estar na conferência do dia 25, está confirmado. Se Deus quiser, isso aí. Ele vai estar, o pastor Elias também. Pergunta 1. Puxa vida, eu tomei a Santa Ceia em outra igreja. Essa daqui, todos os alunos vão saber quem está fazendo essa pergunta. Eu tomei a Santa Ceia em outra igreja. Vou ter Santa Ceia na minha comum congregação em Campinas. Devo tomar ou pedir perdão? Eu não sei se é uma piada ou uma pergunta. Bruno, essa eu deixo para você responder, por favor.
Pode responder. Claro, vai, fica quieto, não conta pra ninguém. Não é, gente. Não conte, É né? você, Não meu. conte. Não conte, não fala isso. Porque se você fala, aí você não É toma. duro. Porque você conhece a sua instituição. Você sabe como ela É. funciona. Né? Essa aqui foi mais uma brincadeira, eu acho que é uma pergunta, que foi a primeira que apareceu. A pergunta aqui: o que fazer então com o resto do pão e do vinho? Na verdade, não deveria restar pão e vinho. Porque Paulo vai dizer também aqui, a gente acabou passando, né? Diz o seguinte, né? Que vocês devem esperar um pelos outros. A gente não terminou de ler, né? O verso 33 diz, portanto, meus irmãos... Isso é importante, Bruno, né? A gente não falou, eu preciso falar, tá? Ó, Vamos. verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem um pelos outros. O que significa esperar um pelos outros? Isso é importante, Bruno. Isso é top. Sabe por quê? Porque a gente é um corpo, não é? Uhum. O corpo tem que estar completo, não tem? Se está faltando Sim. um dedo, você fica bem se estiver faltando um dedo? Não, Você fica bem se estiver faltando uma orelha? vai ficar ruim. Sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui? Esperem um pelos outros no sentido de não começa ainda enquanto não tiver o corpo inteiro aqui, enquanto todos que se reúnem aqui não estiverem. E se não estiver todo mundo, para, a gente faz outro dia, porque a intenção é que o corpo esteja completo. E dos membros até inferiores, aqueles que, como Paulo dizia, alguns não são nem membros para a gente falar, mas que são importantes. Espera aí, tá todo mundo aqui, Bruno? Eu olhei em volta e aquele meu companheiro que está comigo, que louva comigo, que celebra comigo, está comigo aqui naquele dia? Agora, ele está viajando, então, como diz lá em 9 de Números, ele pode tomar depois, se ele estiver viajando. Ou se ele estiver contaminado com alguma coisa. Mas agora, ele não está viajando, não está contaminado com alguma coisa? Por exemplo, uma enfermidade, vou dizer aqui, tá? Por exemplo, o camarada está com Covid, né? Tá, ele pode tomar depois. Mas e os que não estão viajando e não estão contaminados? E agora? Eu posso tomar sem o Bruno? Sem saber? Por que o Bruno não veio? Agora, se a preocupação da igreja fosse com o corpo, qual seria, Bruno? Peraí, o Bruno não veio, o Stivanelli não está aqui, o irmão João não veio também. Pô, que sentido faz eu tomar uma ceia sem a presença de metade do corpo? Ou sem a presença de alguns membros? Era disso que Paulo estava falando. Esperam pelos outros. Parece simples, né, Bruno? Mas é tão complexo. É complexo, é complexo. Porque na ceia eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que lembrar que eu faço parte de um corpo. De um corpo. Muito forte isso. Última pergunta, querido. Essa aqui é pergunta também boa. Essa do vinho e do suco, gente, eu não vou fazer, porque isso... Assim, tem algumas igrejas que cortaram a questão do vinho por conta da lei do bafômetro, né? Que deu problema, somente aqui na Batista. Eu fui numa Batista, né, para trás, pregar na Batista aqui, e aí o pessoal cortou o vinho porque um irmão saiu da Santa Ceia e foi pego. Mas acho que deu uma colada excessiva no cálice também. Mas eu não vejo nenhuma regra bíblica para ser. O correto seria o vinho, né? Na minha opinião. Aí, Bruno pensando. Só que se uma igreja substituir para o suco de uva, nos dias atuais, eu acho até seguro. E mais do que seguro, Bruno, porque a questão não é o suco de uva ou vinho, a questão é a essência. O que eu estou fazendo? A representatividade. O tempo todo eu remeter a essência do que está acontecendo, né? E outro, quer ver outra coisa? Copinho. Ah, eu tomo no copinho, o outro toma no cálice. Fica pequena a discussão. Né? Eu acho que é bobagem, assim, o copinho, o suco ou o vinho. Se você não entender a essência, essa pergunta... Acabou, né? Agora, se você entendeu a essência, né, você pode tomar numa banda de coco, como diz meu pai. O quê? Banda de coco? Banda de coco. Sabe a casca do coco? Isso é casca do coco. Se você entendeu a essência, dependendo do lugar que você está e você precisa relembrar a morte do Senhor, você toma numa banda de coco. Agora eu te pergunto, como era o cálice? Era de madeira que o senhor usou, Bruno? Era de vidro, de pedra? Então, boa. Era um cálice mesmo ou era um copo? Então, do meu ponto de vista, era uma refeição judaica, não era copo. E tem um ponto, na visita judaica ali, quando chegavam as pessoas, descalçavam o pé e às vezes lavavam-se os pés ali, né? Sim.
Lavavam Enfim, seus aí, pés. essa parte do lava-pés não dá para entrar hoje, mas É o servir, né? O servir. é o servir ali antes da ceia. Uma última aqui, querido. Fazer a da irmã Cida aqui. Irmão Anderson. Essa é pesada, hein? Frequentei. É que é muito institucional, mas eu vou fazer. Tá. Tá bom? Pode ser? Claro. Irmão Anderson, eu. Tá. Meu marido é de outra denominação e eu, às vezes, visito essa denominação. Frequentemente na minha igreja, com outras palavras, ela faz a pergunta, Tá. eu vou e tenho que pedir perdão. Todo ano eu peço perdão por ter ido em outra igreja. Uhum. Posso parar com isso? Então, a Bíblia não fala que você... A Bíblia nunca diz que você precisa pedir perdão porque você foi cultuar Deus. Né? Nunca. Em nenhum momento. Né? Agora é o que eu digo, né? Tem coisas que não estão dentro da Bíblia que algumas pessoas trazem e colocam como regra dentro das instituições. Agora, a gente precisa separar o que é regra de uma instituição, que foi colocado pelo homem, é efêmera, e ela muda. É aquela coisa de uma hora pode televisão, outra hora não pode. Uma hora pode isso, outra hora não pode. Isso são coisas efêmeras. E eu tenho que trazer algo que é a sã doutrina. O que é sã doutrina? E as pessoas confundem sã doutrina com uso e costume. Essa é a grande pegada. Então, eu preciso entender o que é a sã doutrina, que são os princípios, aquilo que rege as escrituras, o poder de Deus e o relacionamento de Deus com o homem. Isso é sã doutrina. E aí eu tenho uso e costume. Então, algumas igrejas têm esses usos e costumes, que você tem que pedir perdão para tudo, que você tem que ir lá ver com o sacerdote, o que o sacerdote acha da tua vida, né? Você se examina, mas é ele que define se você está doente ou não. Então, continua a mesma coisa do sacerdócio, né? A pessoa que tem lepra tem que ir lá se examinar com o sacerdote. Exatamente. Quando eu conheço Jesus, a questão é quando eu identifico que eu tenho lepra e chego nele e falo, posso ser curado? O senhor quer? Ele fala, quero. Então, não tem mais o exame, porque eu faço o exame que eu tenho e ele faz a cura. Então, acabou o problema, na graça de Jesus, né? Agora, essas barreiras, elas vão existir do ponto de vista institucional e do ponto de vista humano. Agora, se eu fosse você que fez essa pergunta, eu já tinha parado. E aí, você se submete a Cristo, né? Ele é o pastor, ele é o seu pastor. Essa irmã eu conheço, é uma irmã muito simples, né? Irmã Cida, tal, mais de idade. E o marido dela tá indo na Sara Nossa Terra. Ele é um ex-porteiro da CCB, que foi para nossa... Sabe aquele racha que acontece? Ouviu, irmã Cida? Acho que a irmã está na live, mas mandou aqui no WhatsApp. Para com isso. É muita humilhação. Cara, é muita humilhação. E outra, você está indo você tá indo acompanhar o teu esposo para adorar a Deus lá na instituição dele, né? E você pedir perdão porque você foi adorar a Deus junto com o seu esposo, não faz nem acompanhando sentido. O marido para preservar o casamento. Para preservar e outra, para adorar, Bruno. Para adorar, imagina você adorar e depois você ter que pedir perdão para alguém porque você adorou com o teu esposo. É uma coisa meio... É pesado, pessoal, institucional, mas foi a pergunta. As outras aqui eu vou fazer, gente. Vamos para 2 horas de live aqui. Uau. Nem parece. Querido, nem parece. Foi muito rápido. Querido, consideração final, algum outro ponto? A minha consideração final, eu queria ler só 3 versos do Salmo 51, que é um salmo que eu gosto muito. Eu achei que você ia ler algum de Hillel. De Hillel, é lindo, né? Vamos fazer então? Vamos lá, vamos ler o de Hillel. Já que você trouxe isso, vamos porque falar... Porque são os hinos cantados... explica para nós o que é o Hillel. Então, os salmos de Hillel são os hinos que são cantados na peça. Que é a Santa Ceia, né? Que é a Santa Ceia. E o principal deles é o Salmo 118. É o último, né? De 114 e 118, né? Isso. Eu vou ler para vocês. Abram o 118. Acompanha junto quem puder, porque o Salmo de Hillel é um dos mais... Essa sequência dos Hillel são lindos. E antes de ir para o 118, Bruno, eu vou abrir um versículo aqui para fazer sentido por que a gente vai ler ele, tá? Tá bom. Mateus, não precisem abrir aí. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Mateus 26:30 diz o seguinte. Mateus 26:30, justamente no momento da comemoração da peça, né? E aí ele termina a peça, institui a Santa Ceia e diz: então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. É aí que é introduzido os louvores nos cultos cristãos. Exatamente. Então eles, né, junto com Jesus, cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras.
tem também em Marcos 14, 26, que cantaram o hino específico. O hino. O hino. O hino. Então, em Marcos 100, é o Salmo 118. Eu vou ler, porque faz muito sentido e é rapidinho. E vocês vejam se tem alguma coisa a ver com o momento que Jesus estava passando. Então, tinha acabado de tomar a Páscoa, né? Participado. Institui a Santa Ceia, tá tudo certo. E a partir daquele momento, ele vai sair pro jardim, pro Getsemane, ele vai ser preso, uma corte de soldados, 500 soldados, ele vai apanhar a noite toda, vai ser levado de um lugar para o outro. No outro dia de manhã, ele é crucificado, fica até as 3 horas da tarde e expira às 3 da tarde. Então, o último hino cantado, o último momento junto ali, né, junto no sentido de cultuar, é esse hino, e ele solta essas palavras: deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Imagina isso na ceia, que eles tinham acabado de tomar, e eles começam a cantar dessa forma. Que o povo de Israel diga: o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam: o seu amor dura para sempre. E que todos os que temem digam: o seu amor dure para sempre. Na minha aflição, eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender ou confiar nos humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Por quê? Porque de manhã, eu preciso parar um pouquinho aqui, ele não pode confiar em homem, mas confiar em Deus, porque Judas ia trair. Não pode confiar em pessoas importantes, porque os governantes da época não iam conseguir livrar ele da morte. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, e era o que ia acontecer de manhã. Mas pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Não acabei no sentido de destruir, mas acabei no sentido de dizer quem eu era, como uma ovelha muda. Eu não abri minha boca. Foi assim que ele acabou com os inimigos. E ele continua: eles se juntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimados do fogo como galhos secos. Pelo poder do Senhor eu acabei com eles. Eles me atacaram com violência, e eu quase fui derrotado, porém o Senhor me ajudou. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Escutem os gritos alegres de vitória. No acampamento do povo de Deus, o poder do Senhor nos deu a vitória. Como o seu poder, ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer. Pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo, glória a Deus, para mim, e eu entrarei e louvarei ao Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Glória a Deus por isso. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Glória a Deus. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, que é Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês que estão nessa live, os que ainda vão ouvir essa live. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que cumpríssemos fielmente
como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Como um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecei às tuas leis. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Amém. É muito forte. Tem uma tradução que é a sua tradução aí, eu acho que nessa parte dos ramos deve estar: amarrem a vítima da festa e levem para os ângulos do altar. No verso 27, você tem aí o verso 27 na mão? Tenho. Eu peguei a JFA, tá assim: Deus é o Senhor que nos deu a luz, atai a vítima da festa com cordas e levantai-a até os ângulos do altar. Os ângulos do altar. O eixo vertical da cruz. É. Amarra essa vítima, pode levar agora. Ele é perfeito, ele é lindo, como disse a Kelly. Ele é perfeito, ele é lindo. E glória a Deus por isso. Feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz, pena que passa rápido, dura pouco. E que horas são agora? Meia-noite? É isso mesmo, gente? Meia-noite. 2 horas de live. 2 horas de live. Deus abençoe grandemente. Eu não vou nem acrescentar nenhum verso. Que Deus abençoe sua esposa. Estamos orando. Sua família. Te esperamos no dia 25. Se Deus quiser. Na conferência. Tá bom? Esgotando os ingressos. Eu vi que surgiu agora 10 vagas ali, porque parece que teve algumas pessoas que viriam de Pernambuco, não? Da Bahia, que não vão conseguir vir. Mas surgiram 10 vagas. Mas teremos Pernambuco, Paraná, Mato Grosso do Sul. Procurem a Sheila, que vai orientar com o hotel, essas coisas. A Sheila está cuidando disso. E lá vocês vão poder saudar o irmão Anderson, dar um abraço nele, na alegria. Que bom, vai ser uma alegria. Deus te abençoe grandemente, guarde. Até a próxima. Deus te abençoe. Saudações. Amamos sua vida. Nós também, com certeza, amamos também sua vida, meu irmão. Deus abençoe todos vocês. Ótimo final de semana. Amém, querido.